Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Spectra. Mais uma vez por aqui, Natan, ao meu lado, Maria, minha parceira dentro e fora das gravações. Sou Joe. Tudo bom, Maria? Tudo maravilhoso. Episódio hoje quente, eu diria bastante moderno, inclusive, viu? Não, então segura ousado. a cadeira, ousado. E a gente vai aqui sair da zona de conforto, pôr esses estudantes aí para pensar um pouco, né? E trazer um pouquinho de um ensino, eu diria, disruptivo. Diferente, né? Como o nosso objetivo, como sempre, gente, é trazer, além de conhecimento, além de informação muito bacana, a nossa intenção também é propor alguns insights, propor mudanças da zona de conforto, trazer alguma coisa para vocês diferente do normal. Nesse episódio, nós vamos discutir bastante dos modelos de ensinos tradicionais, como foi o ensino na pandemia, principalmente aplicada à farmácia e todos os correlatos do que a gente pode considerar de ensino e educação aqui no Brasil. E para isso eu tenho o prazer de anunciar aqui Tadá! um convidado que eu acho que, como eu falei aqui um pouquinho antes das gravações, eu já tive o prazer e a oportunidade de ser entrevistado, mas essa é a primeira vez que eu vou entrevistar essa pessoa. E é um amigo aqui de longa data, de dividir bancada na pós-graduação e tudo mais. Então, para falar desse assunto, eu tentei convidar a pessoa que eu acho, ou o professor que eu conheço, que tenta se dedicar ao máximo aos modos como se ensina. E eu trouxe, inclusive, uma prova dessa que está na mesa também. Exato. Mas a gente vai chegar lá. Então, com vocês, eu apresento Fredson Torres. Tudo bem, Fred? Tudo ótimo, melhor agora. O mundo dando voltas, né? Aí, O Fred, demais, pessoal, que ele é honra. professor de farmácia, né, Fred? Tanto na FOC quanto na São Camilo. O Fred, além de professor, ele é compositor, músico, é cantor. É de tudo um pouco. A gente se mete a fazer as coisas. A gente O Fred, vai lá e aproveitando aqui, ele é o único farmacêutico que eu conheço, e essa era a introdução que eu ia fazer diferente, que no currículo Lattes dele, ou no currículo dele de farmacêutico, ele sabe disso, que eu já fiz essa piada várias vezes para outras pessoas quando eu ia apresentar ele, ele é o único farmacêutico que na grade curricular ele tem a matéria de coral. canto coral. Canto coral. Fiz. Ele escolheu assim, eu tenho que fazer letiva. Eu vou fazer coral na USP. É ou não é verdade? Canto coral 5 e 6. Eu fiz por 2 semestres. E há quem não me perdoe até hoje por causa disso. Não Então- vou revelar nomes. Tá vendo? É Mas diferenciado. Então, ninguém melhor que o Fredson pra gente Mas em discutir minha sobre... defesa, eu falo que eu fiz essas disciplinas porque todas as que eu queria fazer, eu já tinha feito. Né? Porque você tem aquele Tava conjunto de ocioso, crédito. né? Tava Ah, ocioso. até Tem pouca nada coisa pra pra fazer. Mas assim, era fazer pescado como alimento, que a gente tinha uma matéria com esse nome. Eu lembro disso. Tinha não sei se existe ainda pescado como alimento. Não, enfim, nada contra quem gosta de pescado. como alimento. Como alimento. Como que mais usa? Eu não sei até hoje. Mas se especificaram. Então, mas enfim... A gente tá na universidade não é à toa, é para aproveitar, né? Eu conheço quem faça fotografia, né? Vai estudar lá na oceanografia para poder ir pro mar. Então, a gente tem que aproveitar, né? Entendi. Essas são as vantagens de estudar na USP, eu diria, É, né? Porque a gente vai chegar lá, Isso vai chama chegar lá. flexibilidade. E para compor aqui a mesa, a gente trouxe um exemplo de aluna Uma do prova Fred, viva. Um que exemplo de aluno. que inclusive foi a nossa estagiária Carol aqui, que foi indicada pelo Fred, passou por um processo seletivo rigoroso na Spectra, mas ela está aqui com a gente, compondo a mesa. Tudo bem, Carol? Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar com você, Ó, professor. Já falei. Meu. Que honra, que honra. É uma honra minha, né? Já falei antes pra Carol que hoje é o dia da Carol perguntar tudo que ela quis, Eita. que ela não pôde perguntar porque antes tinha esse negócio de professor, aluno, que agora ela tá na Quebrou. mesa como entrevistadora. Então é outra história. Já fez todas as matérias comigo. Já Acabou, passou. Já passou, então Amém. agora já... Passou de primeira em todas. Nota boa. É bom deixar claro, né? Bom deixar... Opa. Por favor. Até porque senão você já deveria ter me contado isso lá atrás. Né? Antes de contratar. Aí Então. lascou. Sem Vem com- QPs. Não vem com surpresinha não, Fred. Bom, É isso aí. antes de eu começar, vou deixar já a Maria fazer a primeira pergunta. Antes da gente chegar em todos esses assuntos de experiências acadêmicas, pós e modelos de ensino no Brasil, vou deixar a Maria começar a fazer a primeira pergunta do Pergunta que não podcast. quer calar, hein, Fred? Quem é o Fred na barraca do pastel?
Ah, é claro. É alguém que sempre vai pedir pastel de pizza pra começar. Delícia, adoro. Adoro. Só pra começar, né? Pra começar, porque depois tem que ir nos outros, Sim. né? Bom, então, eu sou essas coisas aí que o Nathan falou, né? Então, a gente se mete a ser professor, né? E assim, a gente sabe que a gente está, né, na vida. A gente está. Então, muitas vezes a gente vem de um modelo em que as pessoas acham que vão ser uma coisa só para o resto da vida. A gente sente muito no meio acadêmico que as pessoas se definem pela sua profissão, pela sua formação, e eu não consigo ser assim, sabe? Então, eu gosto de me envolver com tudo aquilo que me interessa. Então, eu gosto de me envolver com música, com projetos musicais. Então, eu gosto de me envolver com pesquisa, gosto de me envolver com ensino, com pessoas. E tudo aquilo que me interessa, às vezes, eu desenvolvo um hiperfoco e começo a fazer. Eventualmente vira trabalho, eventualmente vira um hobby, né? Que é uma brincadeira um pouco mais séria. E eu acho que isso que é o bacana, a gente ir experimentando as coisas e ver o que dá. Sensacional. Muito bom, muito bom. Para começar, então, acho que para vocês terem noção, como eu falei, eu e o Fred, a gente dividia a bancada no laboratório. Então, eu tive o prazer de conhecer o Fred enquanto ele ainda era IC. Tô revelando a minha idade agora, porque eu já estava na pós, e o Fred ainda estava no IC. E aí eu tive o prazer de conviver com o Fred. Isso é iniciação científica, tá bom? Desculpa, iniciação científica, Telespectadores. gente. Mas eu sou um pouco E mais ouvintes. velho que você. Não sei. Sim. Você é de que ano? Eu sou de 87. Nós somos o mesmo, né? Então, eu Tá, tô desde tá. 87. Revelações. Aham. Revelações. Revelações. E eu não vou nem falar o resto, porque eu tô meio fora disso Façam aí. as contas aí, gente. A gente não precisa Já- passar por isso. já Obrigada. vão saber as idades das pessoas aqui. E aí eu tive o prazer de passar, talvez, 4, 5 anos com o Fred, e acho que trocando muita ideia, muita figurinha, questionamentos, experiências da faculdade, universidade, e era interessantíssimo. E aí ele tomou um rumo na carreira que eu não tinha dúvida que ia acontecer, porque ele sempre foi muito vinculado ao ensino, muito vinculado ao modo de aprendizagem, e ele acaba sendo a principal pessoa com quem eu converso sobre modelos de ensino e tudo mais. Então, Fred, eu gostaria de começar pedindo para você contar por que você fez farmácia e como que você caiu na pós-graduação, por que você... Ele já deu spoiler, né? Ele nem falou que ele fez farmácia e o Nathan já falou que ele fez farmácia. Eu não falei? Desculpa. Puxa, ele nem tinha contado Por pra que gente você se essa tornou parte ainda. farmacêutico, De onde é que Fred? o Fred vem? Essas coisas. Tá. Bom, eu sou daqui de São Paulo, capital mesmo. E eu acho que eu sempre quis ser farmacêutico. Claro que criança tem um monte de sonhos, assim, né? Baseado nas expectativas que tem da gente. Mas eu acho que uma coisa que pesou muito pra mim, inclusive eu conto isso pro pessoal na sala de aula, né? Que eu sempre fui um moleque muito doente. Eu não sei por quê. Enfim, tinha questões imunológicas, assim. Eu era o típico garoto que vai pra aula de educação física e não consegue dar 2 passos sem ter a bombinha, assim. Ai, que dó! Usava óculos, assim. Enfim. Aí, acaba que muito da minha infância foi acamado Ai, que dó. e lendo bula. Porque era o que eu tinha perto ali pra eu ler, né? Uau. Então, eu tenho sorte de ter uma família, ter um pai e uma mãe também que me incentivaram muito a ler. E aí eu olhava a bula e eu via aqueles nomes esquisitos. Eu sempre quis entender o que aquilo significava, né? Então, porque aquilo era o que me dava vida, aquilo era o que me deixava respirar, me deixava conviver, tudo mais, né? Eu passei muito tempo no hospital, assim, então eu tinha problemas imunológicos muito chatos, assim, mas fiz imunoterapia, tudo mais. E aí, sempre gostei muito de química, então fui formado por uma geração que acho que vocês também foram formados, de pessoas que assistiam o Mundo de Bikman, sim. TV Cultura, tudo aquilo, né? E acaba que quando eu tive química no ensino médio, acaba que não foi tão bem dado assim, então eu sempre fui uma pessoa que quis gostar muito de química. E quando chegou na época de eu prestar o vestibular, eu lembro que eu pegava aqueles guias de profissão e eu lia, só que por alguma razão eu sempre pulava farmácia. Porque por alguma razão era assim, eu tinha na minha cabeça, bom, como isso é o que eu sempre quis, eu não vou parar, né? Eu me enganava, né? Eu falava, vou ver outras coisas para ver se outra coisa prende minha atenção, né? Aí depois eu lia a farmácia e falava, bom, isso é isso aqui mesmo, né? Beleza.
E aí, não passei direto no vestibular, então Isso eu não sabia. tive o privilégio de conseguir fazer 2 anos de cursinho. Porque eu vi de um ensino muito defasado em relação à preparação para o vestibular. Mas não digo que foi um ensino ruim, porque eu estudei na Fundação Bradesco, fica em Osasco, Ah, sim. né? Carol, que mora lá perto, deve Eu conhecer, sei. né? Então, assim, eles preparam alunos para serem funcionários do banco e com toda uma cultura corporativa, assim. Então, eles já moldam a gente Legal. para chamar todo mundo de seu fulano, dona Seu fulana, fulano. dona fulana, né? A gente tem- a Aquela gente- linguagem corporativa, sabe? A gente tem um parente, né, que trabalhou no banco, né? Lá Não, de e aí, Osasco. no Cidade de Deus, não é? Cidade de É, Deus, né? de Deus. É, E ele a gente conta, sabe ele como é que conta é. bastante no complexo. Ele conta lá. como é que é a história lá. Não, e eles têm muitos métodos modernos de ensino, sabe? Então, acho que também isso influencia um tanto a minha visão das coisas. Mas aí, fiz 2 anos de cursinho, acabei passando em algumas faculdades, passei em Londrina, na Unesp, Araraquara, e passei na USP. USP do lado de casa. E USP sendo USP, falei, não, né? Vou ficar aqui. E aí, segui. Quer que eu fale... Continua Sim, na história? continua, uai. Continua na história? Lógico, Beleza. claro. Você tem essa- mais ou menos uns Umas 3 2 horas para poder continuar 2 nessa horas, história. então Acho que... me controla, porque o professor fala não, que isso que eu ia uma, falar. né? Entre você, eu acho que 2 horas é razoável. A Pode gente deixar fala que eu pouco. controlo. Obrigado. Eu e o Fred, eu ligava pro Fred e falava, vamos marcar um call aí pra gente bater um papo de sexta-feira. Eram Eu 3 perdia. horas. Eu ia dormir Eram 3, 4 horas. de e vi conversa o à Natan tarde. no dia seguinte. Era tipo isso. A gente gosta pouco de falar, né? É. Enfim, e aí eu lembro que eu gostava muito de química, do conceito de química, só que eu tinha um bloqueio por causa da maneira que a química tinha sido dada. A professora era super bem intencionada no ensino médio, só que não era o suficiente para eu passar no vestibular e tudo mais. Então, quando eu fiz os meus 2 anos de cursinho, foi um período muito de eu aprender a estudar. E eu aprender a entender como eu sei que eu sei alguma coisa, né? Só que quando eu entrei na USP, tudo isso se desfez. É um modelo USP de ensino. Em parte por causa dos modelos de ensino que a gente tem, em parte porque faz parte da natureza da ciência essa questão de que tudo está inacabado, né? Então é algo que gera muita aflição, né? Essa questão de Angústia, né? muita Assim, angústia, né? Então, eu acho que isso tem muito a ver com a maneira como eu ensino hoje em dia, porque eu gosto muito de ir ensinando de uma maneira construtiva, de uma, assim. isso, de uma maneira que eu vou construindo o raciocínio. Só que para algumas coisas na química, você tem que ensinar o errado, né? Falar, olha quantas coisas esse modelo explica, e depois você fala assim, então, mas tem essa outra coisa que esse modelo aqui inteirinho falha. E o que que você faz? Que é uma angústia que não é do aluno só, uma angústia dos cientistas, né? Então, quando você teve uma situação em que o modelo existente não explica. Só que o aluno ele fica tão angustiado com aquilo, falando, calma que eu vou trazer o final dessa história, né? Enfim. E só que isso, quando você está entrando, né? Primeiro ano de faculdade na USP, né? Um acontecimento chamado Instituto de Química da USP, né? Acontece na sua vida. E isso acontecendo em várias frentes é um tanto desesperador, né? E a gente tem que reencontrar maneiras de se estruturar para passar de semestre, né? Exato. Porque isso é uma coisa que eu bato muito na tecla com os meus alunos, porque eu consigo enxergar hoje, que é a questão... Carol sabe que eu bato muito nessa tecla em sala de aula, da questão da automotivação. Eu sempre falo, olha, um dos pré-requisitos dessa matéria, beleza, sei lá, é você saber esse tipo de mecanismo, esse tipo de... Tem que saber fazer conta de pH assim, assim, assado, papapá. Mas também é super importante você ter automotivação, porque sem isso você não segue adiante. Mas também é complicado você se automotivar quando você não tem um caminho claro. Que foi a experiência que eu passei durante a faculdade, assim, porque é muito comum no começo você ter que estudar um monte de coisa e Que você não não... faz o menor sentido, inclusive com a graduação que você escolheu, né? Sim. A farmácia tem muito disso, assim, né? Os 3 primeiros anos, eles são gerais, né? E aí você não consegue enxergar a tal da farmácia lá na frente, né? Sim. Então, eu entendo que pode ser desesperador, porque você muitas vezes não consegue enxergar a disciplina dentro do contexto da graduação e também você não consegue, muitas vezes, enxergar a lógica da disciplina dentro da própria disciplina. Exato. Dependendo da disciplina que você está vendo, né? Enfim, e isso foi algo que eu só fui voltar
a recuperar, então, esse sentimento de conseguir me colocar, assim, de pé mesmo, lá no mestrado. Porque, Nossa, Fred, só passaram alguns anos. alguns aninhos. Porque, enfim, por causa da maneira como ocorre o método de ensino, Exato. é uma coisa interessante, porque... É por isso que eu gosto, calma, é por isso que eu gosto de conversar com ele. Vocês perceberam, gente? Porque aí ele tá raciocinando e aí ele vai começar a levar a gente pra um outro assunto. É muito bom. Agora vocês entendem porque que demora 3 horas a minha conversa com ele. Vai, Enfim, Fred. eu vou ramificando, por favor, vocês me segurem se eu for longe demais, que é mania de... Eu tô feliz da vida. Porque, assim, lá na USP, a média pra você passar é 5. E quem olha de fora fala, 5 pra passar. Suave. Mas pra você conseguir esses 5, 5 olha... é 10. Tá vendo? Né, você tem que oferecer os seus, né, 90% do seu sangue e seus membros em sacrifício no altar alma. e rezar pra Nossa Senhora dos 5 bolas, 5 né, bolas. para que um milagre aconteça. Mas aí se a gente para observar em termos objetivos o que isso significa, então olha, a média pra você passar é 5. Então isso quer dizer que tá tudo bem você não saber os outros 50% da matéria? Ou você aprendeu metade de tudo? O que significa? Então você é metade suficiente. Então, também não quero entrar naquela discussão super chata, né? Ai, nota não define a pessoa, tudo mais. Mas isso daí tem um impacto psicológico nos alunos e também meio que forma o teu caráter no sentido de que molda a maneira como você vai se adaptar a novos problemas depois que você se formar, né? E aí... eu tinha uma dificuldade, inclusive, dos professores de química, de me explicarem onde que eu ia usar aquilo, porque às vezes não vai usar em lugar nenhum mesmo, né? E eu tinha uma dificuldade, às vezes, dos professores de farmácia de fazer o link em relação àquilo que eu tinha visto antes, porque também, claro, existe uma questão de preparo para você fazer essas conexões, mas também tem uma maldição que corrói o sistema educacional chamado cronograma. E todo mundo vai, né, até os coordenadores, todo mundo vai concordar que cronograma é um problema, né, porque você fica limitado, muitas vezes, para estudar um assunto super profundo naquelas 2 horas semanais. Mas essa é uma questão que não é de nenhuma instituição em específica, é da maneira como a coisa é feita, né? Tanto que se você para pegar sistema educacional nos Estados Unidos, eles contam com muita leitura fora da sala de aula. Então lá você já tem a cultura de que o conhecimento é construído fora da sala de aula. Mas enquanto... tem uma pergunta em relação a isso, se é que eu já posso fazer. Só para eu finalizar. Termina enquanto, vai. Enquanto no Brasil, ainda mais por causa do modelo que a gente tem, desde o ensino médio, desde o fundamental, o aluno ele já vem com aquela expectativa de, não, eu vou para a aula para aprender. Só que por estudo de neurociência, você já sabe que você não aprende na aula, você entende, você enxerga o mapa, mas para você realmente consolidar aquilo na sua cabeça, você precisa estimular alguns processos próprios para você construir seu próprio caminho, dormir bem, se alimentar bem. Não, é aí que vem a minha pergunta, exato. quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Porque é o brasileiro que entrou nesse contexto que a gente está falando, até porque vem do ensino fundamental, médio, afim, ou é o próprio perfil do nosso povo, talvez, de não ter o hábito de estudar Cultura. além como cultura, de ler, de fazer algo a mais, tal. Porque o nosso modelo, ele já é reprodução de algumas coisas que aconteciam há mais de 200 anos em outros lugares, né? Tá bom. Que pouco se atualizou. E aí existe também uma diferença... Eu entendo que existe um componente cultural, porque o brasileiro, enfim, como eu não sou especialista em humanas, eu não quero correr o risco de falar nenhuma bobagem aqui. Mas a gente sabe que a gente tem essa cultura de... Jeitinho brasileiro. jeitinho brasileiro, que eu acho que por si só não é ruim. A gente procura o caminho mais fácil para as coisas. E quando você está se preocupando em construir alguma coisa que é sólida em termos de conhecimento... nem sempre o jeito mais fácil é o jeito certo. E assim, eu entendo que o processo de aprendizagem não precisa ser mais difícil do que ele é intrinsecamente, só que também a gente não pode confundir isso com o fato de que tudo absolutamente vai ser prazeroso, né? Tem coisas, e aí acho que quem me escuta falando normalmente vai falar, não acredito que o Fred pensa isso, mas é verdade. E eu não minto, eu falo, eu repito isso daí no contexto certo, né? Porque a gente chegou nesse ponto da conversa. Mas
tem coisas que são chatas por natureza. Então, o que é melhor a gente fazer? A gente fingir que a coisa é legal, e aí a gente começa a fazer um grande teatrinho em que o professor finge que está ensinando, o aluno finge que está aprendendo, sabe? Não sei, então... porque hoje é uma coisa... Olha, eu abrindo outro parênteses. Porque isso daí é uma coisa que está acontecendo muito hoje em dia, né? Nessa cultura de tiktokização do ensino, instagramização. Muitas vezes você gera a impressão de que uma coisa é mais fácil do que ela é, muitas vezes por causa da estética, do formato como aquela coisa está sendo falado. Então, veja só, como é fácil você aprender os modos de hibridização, né? Olha, o orbital se aproxima, olha que fofo o orbital, sabe? Então, assim, pode entreter isso daí, não nego o valor de entretenimento, mas em termos de competência, de você saber para que aquilo serve e em que situação você vai usar aquilo, acaba sendo meio inútil. Então, por isso que eu tenho resistência a certas... Apesar de eu gostar de redes sociais, Tecnologia, de tecnologia, eu tenho resistência ainda a algumas maneiras de você ensinar. Porque pode ser, talvez, muito mais honesto você simplesmente admitir que determinado conhecimento é complexo, difícil, e você lida com esse conhecimento com a maturidade que requer, só que sem o sofrimento desnecessário. Exato. Sabe? É bom você saber que vai doer, Sim. está preparado para isso... E vai, Bora. né? E vambora, né? Sim, então você prefere que um professor que seja super fofo me minta pra você e depois você vai se deparar com a situação na vida super difícil, né? Então, E perceber que você não aprendeu nada daquilo, né? exatamente, Que você que é perdeu um tempo, inclusive. e que que você é uma poderia ter dor, investido. é uma dor que muitos alunos que não são alunos das instituições em que eu dou aula formalmente hoje, de várias partes do Brasil falam, Fred, realmente, eu tenho a impressão de que eu estudei tanto e que eu não aprendi nada. Então, isso é uma coisa que me incomoda, porque é uma perda de tempo de todo mundo. Né? Então, essa preocupação que o Nathan relatou é muito no sentido de, como é que vamos fazer esse tempo que a gente tem aqui valer a pena? Só que também aí é um jogo de interesses, porque vai da maturidade dos alunos. E quando eu digo maturidade, eu não digo nem isso de uma maneira pejorativa. Sabe? Os alunos estão imaturos. Não, é o momento que você está na vida mesmo, né? Então, não tem jeito. Tem alguns conhecimentos que simplesmente são maduros demais para uma cabecinha de 17, 18 anos que acabou de entrar na faculdade. Então... eu acho que é pertinente você se perguntar se é o tempo, se são as circunstâncias. Há quem ache. Eu também não tenho a resposta para isso, né? Quando a gente dá aula, por mais que a gente dê várias vezes a mesma matéria, cada vez é uma experiência diferente porque as pessoas são diferentes. Mas cabe a gente se perguntar qual é a melhor maneira. Então, para algumas turmas, eu tento fazer uma introdução suave. E mesmo assim, eles não reagem bem, eles preferem o choque. Né? Uma coisa que a gente estava conversando antes de começar. Poxa, então existem em muitos lugares, muitos professores, né? A gente escuta histórias terríveis de assédio moral, né? Aquela coisa de a pior maneira possível de ensinar. Mas até que ponto também não é um choque de realidade que mostra o lado feio do mundo? Exato. Claro que vamos usar isso como um método? Jamais, né? Porque é totalmente antiético. Mas é o tipo de pergunta que a gente precisa começar a se fazer no momento que a gente quer fazer com que as pessoas não percam o seu tempo, né? Exato. Então, olha, não tem maneira fácil de eu te falar isso daqui, tá? Mas carbonos SP são mais ácidos. Então, assim, sabe? Ponto. Dá para explicar? Então, é um processo também, né? A gente precisa, muitas vezes, gerar o desconforto porque precisa partir do aluno, assim, por quê? Porque se você falar o porquê, ele não chegou nem nesse ponto ainda. Exato. Porque também é uma coisa você saber resolver prova. E a prova te dá aquela impressão que você, já sei essa parte, né? Inclusive, tem muitos alunos que para quem eu dei aula no ensino remoto, que agora a gente se conheceu presencialmente numa matéria mais avançada e eles estão super tranquilos. Não, professores, daí eu já sei tudo, estou entendendo tudo que você fala. Falei, não, mas calma. Porque será que a prova que aconteceu antes não gerou uma falsa ilusão de competência? Verdade. Que é uma preocupação generalizada que está acontecendo. Verdade. Né?
Muitas palavras difíceis nesse podcast, uma Nossa, falta. não, mas eu tô adorando. Não, é. Às vezes eu entro nesse modo. Eu tô adorando. Aumenta o nível intelectual depois. É um pouco questão de sobrevivência no meio acadêmico. Ah, sem dúvida. Eu convivo com vários colegas que valorizam um bom vernáculo, então eu me sinto mal Aprendi uma perto, palavra nova. perto deles. Né? Eu vou colocar uma tradução, vernáculo, vai aparecer embaixo aqui pra vocês. Desculpa. Natan já esteve presente, e você sabe que isso é questão de formação nossa, né? É verdade. Já estivemos presentes numa reunião em que quase me jogaram uma coisa na cabeça porque eu chamei molécula de negócio ou bagulho. O bagulho. Verdade. E um auditório relativamente grande, inclusive. Bagulho! Foi glorioso esse dia, mas formou caráter, né? É o que você falou do choque. Mas hoje em dia, né, também tem algumas turmas que só funciona se eu falar bagulho. Então, essa é questão de você saber quando usar. Adaptação, né? Adaptação, né? Porque, é um preciosismo você não poder falar de determinada coisa de maneira informal, mas até que ponto o seu repertório não é limitado, né? E Exato. você não sabe transitar entre os lugares. Mas aí... Chegamos no mestrado. Não, mas chegamos no queria que mestrado. você entrasse continuando com a sua trajetória, trazendo as suas ramificações todas, não tem problema. Bora Mas Falou boteco, É, 1000 ramificações, então a gente vai. Então eu estava no mestrado, meu projeto era de síntese de moléculas para o tratamento da doença de Chagas, e eu fiquei praticamente 2 anos dentro do laboratório sem as coisas darem certo. você já tinha feito iniciação científica nesse mesmo laboratório? Não. Sim. Isso, professora sim. Beth. Isso. Então na verdade, na graduação, você já foi caminhando para uma área mais acadêmica. Sim, eu estava bem perdido, eu sabia que eu gostava de algumas áreas, mas ao mesmo tempo eu acabei não me identificando com algumas coisas, né? Normal, né? E nesse meio tempo, eu acabei me identificando com a área acadêmica. Eu falei, como assim você pode ir no laboratório e você faz o que você quiser dentro de certos limites, né? Mas assim, você faz uma coisa que é sua. Nossa, que diferente. Acho que é isso que eu sempre quis, vamos ver, né? Fiz uma iniciação científica em neurofarmacologia. Não gostei de ter que eutanasiar camundongo. Tentei fazer uma iniciação científica em bromatologia, acabei não gostando. É o pescado, né? De matar planta. É o pescado. A planta não, matar Nada alimento, contra. né? É o pescado. Vocês já ouviram o que ele Eu falou? só lembro de rigor mortis quando fala Ai. E É aí? o povo da Exalc pira. Aí... Pois é. E aí entrei nesse laboratório em que falaram, olha, não só você pode fazer coisas dentro do laboratório, mas você pode criar as suas moléculas. E eu já estava buscando alguma coisa dentro da qual eu pudesse exercer minha criatividade. Então, mais ou menos na época do canto coral. Então, eu falei, vamos experimentar as coisas. E aí, enfim, eu estava há 2 anos sem minhas sínteses darem certo. Porque a gente aprende... E aí Natan confirma, me disse se eu estou viajando muito, mas a gente aprende um modo de operar, uma maneira de trabalhar quando a gente começa na química farmacêutica, que é, bom, a gente faz o planejamento de fármaco, da molécula, com alguém auxiliando, mas a gente precisa fazer a molécula. Então a gente vai para a literatura, começa a vasculhar várias reações, ou que sejam iguais ou que sejam parecidas, tenta adaptar para o laboratório. E vai que vai. E vai que vai. Só que uma coisa é você seguir uma receita. Outra coisa é você entender exatamente o que você está fazendo, né? E até que um dia, enfim, eu entrei no mestrado sem ter conseguido minhas moléculas da iniciação científica, É isso que eu ia falar. A rota eram parecidas as suas sínteses, não Eram era? parecidas. E isso era mais frustrante ainda. Sim. Porque aí ele demorou mais tempo para não ter resultado. Sim. Vocês entenderam? Mas é um resultado concreto, porque é um resultado de construção de conhecimento. Sim. acontece É durante porque esse é uma coisa que é período, um pouco ingrata da Isso parte que eu de ia falar. síntese. Porque em síntese, um resultado negativo não é resultado. Todo mundo, né? O pessoal das biológicas, dos ensaios biológicos, fala, não, resultado negativo é resultado, você discute. Então, depois no doutorado eu aprendi. Eu falei, nossa, dava então pra gente fazer tudo isso, né? Mas síntese dá errado simplesmente. E a maioria dá errado. No E a nosso maioria caso, dá errado. A maioria E dá a maioria errado. dá errado. A hora que você acha a rota, puta, legal, aí você deslancha, mas até você achar a condição, porque se você vai pegar a receita, como o Fred falou, e é a mesma coisa, não tem por que você fazer, porque já fizeram o composto. Tem isso então, também. provavelmente, você está fazendo alguma coisa diferente.
E essa coisa diferente precisa ser adaptada. Uhum. E aí... Só que para você adaptar, muitas vezes não é só uma questão de você adaptar condições reacionais. Concordo. Muitas vezes não é para aquela molécula existir, Exatamente. né? Porque o papel aceita tudo. É. Então, passados 2 anos, o que eu entendo que para a indústria já é um tempo muito, uma eternidade, né? Exato. Então a gente reconhece e fala, olha, acho que eu não deveria estar fazendo essa molécula, né? Então um dia de saco cheio é motivador para muita coisa bacana. Eu falei, gente, eu acho que é a molécula que eu tô propondo que tá errada. Só um adendo, aí gera um outro ciclo, né? Porque aí você não produz, você não tem paper. A gente discutiu isso recentemente no episódio que saiu essa semana. Não vou datar aqui, mas vocês já vão saber o dia da gravação. Não, episódio sobre maternidade e paternidade na ciência. que é justamente questão a de você ser métrica. medido. Que legal. Não, porque você é Você medido, é por medido publicação. por publicação. E aí você ficou 2 anos estudando, se dedicando, inclusive evoluindo no entendimento de várias coisas, mas no final você acaba que não é ninguém. E, né? e aí, Que você não publicou. e aí cria essa bola de neve de frustração, que é tempo gasto, falta de publicação, não sou um bom pesquisador, não sou um bom cientista, e vai levando isso para um nível... Exato. E Da crise. você perto da imensidão da ciência, o que é mais provável, né? Você tá errado ou a proposta que fizeram, né, tá errada, a hipótese. Então você fala, não, eu que tô errado. Então até eu chegar no ponto de pensar assim, não Não tô tão errado não assim, tô tão né? errado assim, eu acho que Demora. essa molécula, né? Exato. Então ainda mais E eu porque lembro era... o porquê da sua molécula, inclusive. Depois não que, é né, esse o ponto. Grupos acila com grupos, né? Depois que a gente sabe, Semidazoides. parece tão óbvio. Depois que a gente não. sabe, parece tão Exato. óbvio. Mas é que tem aquele bloqueiozinho que tem lá desde a graduação chamada Química de Compostos Heterocíclicos. Tinha isso na história também. É. E era uma coisa tão fácil. Hoje, vendo, você fala, não, gente, não é assim que faz essa síntese. Inclusive, propor essa síntese não é uma boa ideia. Então eu lembro que assim, me veio um estalo, eu falei, gente, esse grupo funcional nunca que vai formar assim. E veio de uma coisa que eu tive na graduação. Falei, não, pera. Ah, era pra isso que servia, pera. Aí comecei a juntar as coisas, né? Falei, verdade. olha, não vou fazer... Cheguei pra professora Beth, falei, não vou mais fazer essa molécula. E eu lembro você contando isso. E falei, lembro. ó, vamos só inverter essa ligação aqui que a reação vai dar certo. Acho. Né? Esse é o Fred do futuro contando, né? Vamos que essa reação vai dar. E deu certo, né? Mas enfim, não sabia se ia dar certo, mas tinham chances maiores. E professora Beth é uma pessoa que eu me inspiro em vários aspectos, porque ela sempre acredita nas pessoas em que, assim, outras pessoas não acreditam, e ela te dá vazão para sua criatividade, né? Então ela sempre fala pra gente, o céu é o limite. Vai lá fazer. Então tenha a sua liberdade de criar, né? Claro que no fim das contas a nossa limitação é a própria química. A química é uma mãe severa, não tem jeito, né? Está acima de nós todos. E acabou dando certo. E acabou que aquele processo de eu ter descoberto que, olha, realmente aquele conhecimento que eu vi lá atrás era útil para eu resolver esse tipo de problema. Foi isso que me deu motivação para seguir estudando. Eu falei, caramba, eu estudei tudo isso, talvez da maneira errada. E aí é interessante quando você tem mais maturidade, porque quando você para retomar aqueles assuntos, às vezes aquilo... Carol deve estar muito passando por isso. Às vezes aquilo que te tirava o sono era 3 páginas do livro. Você fala, não, sério que era isso? Sim. Tá sentindo Muito na pele sim. agora? É. Então, foi bem isso. E aí, não parei mais. E assim, conforme você segue pro doutorado, você vai estudando coisas mais complicadas. Então, vão sendo várias tonalidades Tonalidades de complicação. de complicação e que você vai aprendendo a conviver com a complicação. Mas aí acaba que é o que te motiva no final, né? É. Porque aí você traz a questão do... Eu tenho vários problemas aqui e uma coisa que a gente sempre fala aqui no Pastelaria é que a pós-graduação, o seu projeto em si é um mero detalhe, né? O que importa é o que como você vai se desenvolver fazendo aquilo. Então, acho que mais do que você ter uma molécula, que eu até entendo a complexidade que é diferente do meu caso aqui, do meu doutorado e tal, em que resultados negativos eram resultados ainda, né? Você acaba que você se desenvolve
e sabe resolver problemas. Então, o que mais a gente fala é que quem é um pós-graduado é uma pessoa que sabe resolver problema, que sabe onde procurar, que descobriu ferramentas, porque assim, a gente não vai saber tudo, não tem como, nem podemos criar essa expectativa, porque vai frustrar. Mas saber como, onde eu vou procurar, como é que eu vou começar a resolver aquele problema, eu acho que isso que é algo que a pós-graduação traz muito, para mim, de mais valioso, assim, no final, né? Mas e por causa... isso ocorre por causa, em parte, do fato de que a sua vida meio que depende disso, né? Também, A gente aprende isso da maneira mais dolorida possível. Claro, que então, dói, assim, gente. Eu sempre falo jogos mortais. eu sempre falo que a pós nada mais é do que você plantar um pepino, regar o pepino, cultivar o pepino e depois colher o pepino e ele fica na sua mão e você não sabe o que fazer quando você consegue colher, inclusive, né? Enfim, é muito dolorida essa etapa, mas que bom que depois, no final, a gente entende que ela é uma etapa necessária. Sim. E que nos traz muita maturidade Uma também. coisa que no doutorado é muito bacana que acontece, enfim, para mim aconteceu mais no doutorado, é porque eu entendo que durante toda a nossa trajetória acadêmica, desde que a gente está na graduação, é muito presente o sentimento de que, assim, o que eu sei não é o suficiente. Mas é muito importante quando a gente ganha a noção do que é suficiente para a gente falar que domina determinada coisa, porque a gente aprende os limites daquilo que a gente sabe e também que a gente não é obrigado a saber tudo. Exato. Então, isso é uma coisa que eu me pergunto muito hoje em dia. Então, assim, por que será que a gente não consegue, talvez, mostrar esses limites para o pessoal da graduação, de maneira que isso traga mais tranquilidade para eles? Então, olha, o que você precisa saber para você falar que você sabe alguma coisa? Eu acho que essa é boa parte da dificuldade, né? Então, assim, é aquela noção de que você sempre é insuficiente. Mas isso tem muito. Todos os meus amigos. E que muitas vezes, Sentem isso. você consegue resolver com uma checklist. Assim, para algumas matérias que eu faço, fala assim, olha, o que você precisa saber para dominar tal assunto? E ainda falo na sala de aula, gente, óbvio que esse não é o fim desse assunto, porque, né, tem uma vida além. Tem mais coisa. Mas para esse momento que a gente está passando, é isso aqui. Você tira fotografias, né? Você define muito bem o objetivo ali e para resolver aquilo a gente precisa disso, né? Isso. Óbvio. Então, eu acho que uma coisa que no nosso primeiro podcast, que foi com o Gustavo da Anvisa, o fato dele ter feito história como uma graduação adicional. Eu falei, o primeiro farmacêutico que eu conheço que é historiador. Que era historiador. Nossa, demais. Já conheço um historiador e um que tem coral no... Exato. A gente conhece vários, com vários pepinos aí. Carlos Drummond de Andrade, farmacêutico. Olha lá. Exato, Aí. exato. Pois é. Tá no sangue. O Gustavo traz uma coisa muito legal no episódio dele, que é essa coisa de você colocar no contexto aquela sua fala, ou aquele seu posicionamento, ou aquele seu estudo, enfim, tira um retrato. Recorte, muito bem, obrigada, estava tentando lembrar. Recorte. Você faz um recorte daquele momento e trata aquele momento daquela forma, ou para que você não... Porque é imenso, né? Tudo que a gente precisa saber é tudo imenso, e não tem fim. Então, se você não fizer esse recorte, você sempre vai achar que não sabe nada. Né? E E se alguém não te falar isso pra você, Exato. você vai ficar a vida inteira achando Que não sabe nada e buscando sei lá o quê, né? E aí você foi pro doutorado, mas teve algum momento no doutorado que você pensou e falou, eu vou ser professor? Tipo, o que te fez pensar do modo como você ensina, do modelo como você faz hoje? Eu não falei no começo, mas o Fred dá aula de tudo, já deu aula de farmacologia, hoje dá aula de química, farmacêutica, enfim, que ele criou o próprio modelo dele, que a gente vai falar depois no final do episódio. Tá alguma coisa na sua cabeça, fora todas essas experiências que, claro, é um compilado de coisas, né? Mas em algum momento você deu estalo e falou, putz, quero melhorar, quero... Porque o Fred também ensinava no cursinho, você dava aula de cursinho na época da faculdade. no cursinho popular. Eu lembro Era o disso também. Fase. Isso. Então teve alguma coisa que você pensou, você falou, não, eu acho que eu vou virar professor? É porque eu sempre gostei de ensinar, sempre. E eu lembro que eu admirava muito meus professores de planejamento de fármacos e química farmacêutica. Então eu olhava muito para a professora Beth, eu olhava muito para a professora Carlota,
olhava muito pro professor Mikael. O Mikael, assim, eu achava espetacular. Eu falei, olha, eu quero fazer isso. E aí eu lembro que quando eu fui prestar minha prova pro mestrado, eles perguntaram, por que que você tá prestando essa prova? Por que que você quer fazer mestrado? Eu falei, porque eu quero dar aula. Então eu já queria desde o começo. Eles falaram, mas você sabe que você vai ter que pesquisar. Eu falei, não sei, eu tô com meu projeto aqui ó, apresentando para você. Né? Eu vou pesquisar. Né? E tanto Mas é que... porque, desculpa te interromper, mas é porque falar que quer dar aula numa universidade como a USP, pública, etc., não é só dar aula. Você precisa ter uma linha de Sim. pesquisa, você precisa fazer extensão, você precisa fazer um milhão de coisas. Diferente de um ensino particular, Sim. em que você consegue ser professor, né? Que não que é só isso, porque um professor tem 350 mil atividades, mas você não... Acho que talvez por isso que eles tenham te provocado nesse Sim. sentido também, né? E eu acho que talvez não devesse ser assim, porque são competências diferentes, Exato, totalmente exato. diferentes. Exato. E eu sempre gostei muito de pesquisa, porque eu gosto de resolver coisas, assim, ainda mais coisas que são misteriosas, como a química farmacêutica. Nossa, muito bacana. Você ainda não só desvendar, mas como você criar alguma coisa para desvendar algo. Então, para mim, sempre foi uma coisa muito fascinante. Mas conforme eu tive a oportunidade de dar aulas, então, um pouco antes de eu entrar no doutorado, me chamaram para dar aula no curso de farmacologia clínica, lá da São Camilo, porque eles tinham, na época, um módulo de planejamento de fármacos. Falei, nossa, que bacana, né? Amei a experiência. Falei, ok, é isso que eu quero fazer. Eu tava pensando em fazer doutorado fora do Brasil. Natan lembra da época. Eu estava fora nessa época, inclusive, Tava você mandava mensagem. pensando em sair de São Paulo, fazer meu mestrado, meu doutorado fora, enfim. Eu tava prospectando várias possibilidades, mas aí eu comecei a dar aula, falei, pera... Para ter uma outra coisa aqui Mas ao mesmo tempo eu queria fazer o doutorado porque na época ainda o único caminho que se pensava para você ser um professor que dentro dos moldes acadêmicos é o professor de universidade pública em que você vai prestar um concurso, você vai ter um laboratório só seu. Então eu pensei, então eu quero seguir esse caminho. Só que pouco tempo depois me chamaram para dar aulas na graduação, que é uma experiência totalmente diferente de dar aula para pós-graduação. É um tanto mais desafiador, eu diria, porque as pessoas vêm bem menos preparadas. Tá vendo, Carol? Tá vendo? então, né? Não, mas as pessoas, elas vêm com a cabeça do ensino médio, né? Exato, Na construção. Na né? pós-graduação, você tem alunos altamente motivados. Sim. Então, qualquer informação que você dá, a pessoa já tem a vivência, já sabe onde encaixa e valoriza aquilo. Diferente da graduação, que é onde você tá lá dando aula, né? E o aluno, por quê? Você tá fazendo isso comigo? Aquela coisa, né? E acho que após é um momento que você já resolveu né, a sua vida no sentido de... Não que isso seja uma verdade A gente mira absoluta. tanto no diploma, né? Então. E aí, na pós, você tá fazendo uma complementação, você escolheu um assunto específico, você fez um recorte. Na graduação, você tá naquela infinidade de informação que depois, inclusive, você se depara na graduação que a sua escolha, tinha sido terrível, que é o que eu vou fazer de faculdade, quando você entra na graduação, ela se multiplica, porque acaba que você também continua sem saber o que você vai fazer na graduação, né? Então, eu acho que é uma questão... É um desafio muito grande ser um professor de graduação por conta de toda essa complexidade, né? Pois é, e no começo eu dava as disciplinas de química farmacêutica e planejamento de fármacos. E só. E fazia meu doutorado, só que na carreira dentro da iniciativa privada, né, quando você está dando aula em faculdade particular, é comum que, para que compense você ter o professor, que ele dê mais aulas. Então... o ideal é que ele cumpra lá as 40 horas semanais, tudo mais, o que é um modelo que hoje em dia não está favorecendo tanto. Hoje em dia está mais... Estão sendo mais favorecidos os horistas. Então, aí eu comecei a dar aulas de outras disciplinas que estavam tendo demanda. E aí eu acho que é uma vantagem de alguém que conhece de química farmacêutica, porque é uma área tão multidisciplinar que você consegue conversar muito bem com as outras matérias. Então,
os meus primeiros desafios que vieram foram com coisas que estavam bem distantes da química farmacêutica. Então, surgiu a oportunidade de eu dar uma disciplina de química geral. Uau. Então, assim, pra gente que tá... Tabela periódica na veia. Então, assim, pra gente que tá super acostumado lá na química farmacêutica a falar de coisas estratosféricas, nossa, latenciação, a gente tá aqui falando Interação ligante-receptor. de SBDT, drug design, essas coisas todas chiques, né? Aí você vai ter que falar, então, Ser... Aí eu me vi com uma turma na minha... Eletronegatividade daqui pra Tem cá. o carbono, daqui tem pra o cá. oxigênio, Nossa. que fazem Nós De somos cima pra feitos... baixo é tal coisa, de baixo pra cima carbono, você vai- oxigênio, nitrogênio. E aí, tudo isso. e aí tem o desafio de você escalonar em quanto tempo você fala isso, porque daqui 2 semanas eu já vou ter que falar de concentração com essa turma que já veio com o ensino médio esquisito e tá, de quais coisas a gente precisa falar antes de falar de concentração? Para alguém que não sabe nada. Então você é obrigado a fazer esse tipo de conta na sua cabeça, fala, tá, então você tem que fazer o recorte pro aluno, né? Então, como eu vim também de um contexto USP, em que tudo é importante, né, na matéria, e tudo é importante no maior nível de profundidade possível, eu tive muita dificuldade no começo. Então, nossa, eu lotava a lousa e o pessoal, pelo amor de Deus, então, Socorro. qual é meu nome? Socorro, né? E aí, eu tive a oportunidade, tive o privilégio de pegar outras disciplinas mais básicas também. Então, continuo hoje em dia com a bioquímica estrutural, já ministrei algumas vezes a farmacologia, só que aí eu também comecei a perceber que a posição em que eu estava, por causa da minha trajetória, era privilegiada, porque muitas vezes eu conseguia pegar uma turma no 2º semestre, e depois, quando eu os encontrava, não sei, no 5º semestre, eu já sabia que eles tinham visto aquilo. Então é muito mais fácil você fazer essa relação. E... Porque você mesmo que ministrou no Sim, começo. então não tem a né? desculpa, nunca vi isso na vida, professor, né? Então, enfim, desculpa comum quando você chega nos últimos... Então, sabe o raio atômico? Oi? Nunca ouvi falar na Nunca vida. vi. Mas quando é você que falou isso, você tem como falar, não, pelo amor de Deus, né? Então isso começou a me dar uma visão do processo, que é uma visão que normalmente as pessoas não têm na faculdade, na universidade pública, porque os professores são ultra especializados. Então isso começou, inclusive, a me fazer ser mais crítico com o meu trabalho, porque já que eu peguei o aluno lá atrás, tô com ele agora e sei para onde ele vai, então eu tenho uma condição de fazer um recorte muito melhor do que eu vou conseguir aproveitar lá na frente. Então, é daí que veio essa questão de eu conseguir enxergar a trajetória, porque eu precisei passar por isso daí. Claro que foi com turmas diferentes, mas hoje eu consigo realmente olhar para uma turma assim, primeiro ano, falar, tá, eu sei como é que vocês vão estar daqui um tempo e a gente vai crescendo em cima disso. Aproveitando o gancho que você tá falando de como você então passou a ser professor, e como eu sei que você tem uma certa experiência com vários tipos de público, com vários profissionais e com o método que você também já desenvolveu e tudo mais, eu queria que você falasse um pouquinho da importância de você compreender esses conceitos básicos para depois conseguir aplicar na prática, por exemplo, da indústria farmacêutica, que é o nosso maior público, mas entender a importância de um PK. Se você sabe o conceito do PK, você vai saber como utilizar ou como desenvolver o seu método no HPLC. A gente já falou um pouquinho disso num episódio com o Miller, mas assim, eu falei de um contexto bem específico aqui, mas até pode trazer exemplos. Mas como que saber da química básica ou... Vou até trazer para a segunda pergunta. Isso é um método até ativo, porque você sabe o problema e você busca aprender soluções do problema, como você pensa. E eu entendo que é até mais integrativo, que tem mais a ver com o seu método. Como que você vê essa importância de saber de conhecer o problema com conhecimento básico para você poder resolvê-lo e aplicar na prática depois? Uau, você abriu um portal agora. Mais Bora 3 lá. horas de episódio? Fácil. Tá. Então, eu acho que uma coisa que falta muito nas disciplinas que são mais especializadas é realmente você resgatar aqueles conceitos que são mais básicos e você ressaltar a importância desses conceitos. Porque senão acaba virando uma mera curiosidade, sabe? Então,
Às vezes você acha que o aluno sabe aquilo. Não, isso daí vocês viram na outra matéria. Sabe aquela coisa assim, cachorro com dois donos? É exatamente isso que acontece na graduação. Então, beleza, o professor da orgânica acha que o professor da analítica já deu PKA. E aí acaba que não deu, porque o professor de analítica precisava dar trocentas titulações, precisava falar de instrumentação, precisava falar de estatística, e aí o professor de orgânica precisava dar o mecanismo da reação. Ah, não, então eles já viram. Então, assim, é muita falta de comunicação que às vezes acontece. Não é em todo lugar e não é todo professor que tem essa preocupação. E aí o professor das matérias mais aplicadas, pô, o aluno chega lá para fazer química farmacêutica. Não, você já sabe, óbvio que você já sabe PKA. Só que aí eu comecei a perceber isso quando eu comecei a aplicar listas de exercícios que cobravam conceitos mais básicos e eu percebi que o pessoal não sabia. Então, falei, tá, Volte 10 casas. volte 10 casas. E também, assim, é importante realmente você saber isso, porque às vezes a gente fica muito apegado a certos conceitos no meio acadêmico e a gente não para se perguntar realmente qual é a relevância, qual é o papel daquilo. E sendo que muitas vezes você tem que se desapegar de algumas coisas. Simplesmente porque não é a hora da pessoa aprender aquilo. Só que é complicado falar isso para um especialista, muitas vezes. Só que é uma visão que você só tem quando você consegue enxergar o todo. E de que muitas vezes você ensinar alguma coisa para uma pessoa numa determinada etapa vai ser mais prejudicial para ela, vai gerar um trauma, né, do que realmente ajudar e a pessoa vai passar a dominar aquilo. Então, isso é uma coisa. Você precisa se perguntar se realmente aquilo vai ser útil e tentar alocar aquilo num contexto em que aquele, vamos lá, pedagogiquez, né? Então aquele conhecimento tem que ser significativo. Então ele tem que ser inserido no contexto da pessoa. Precisa ser inserido num contexto, nem que seja profissional, pessoal, nem que seja afetivo, sabe? Para aquilo realmente ter um espaço no coração da pessoa. Porque é assim que a gente acaba aprendendo, né? No fim das contas. Então, isso é uma coisa. Então, primeiro, você se perguntar se aquilo é realmente importante naquele momento e, segundo, tá, se é importante, qual é o lugar disso? Porque muitas vezes parece uma coisa simples a questão lá do pH, pKa. E existem camadas em que você pode aprender isso. Então, você pode aprender no primeiro nível, como é o que a gente aprende no ensino médio. Então, ok, o que é pKa? É pH, definição, né? Menos log da concentração de H+. E o pKa, menos log da constante lá de ionização. Tá. Só que uma coisa é a gente ver uma equação. Outra coisa é você entender aquilo do ponto de vista macroscópico. Você entender, tá, como que eu meço um pH no laboratório? Então tá, quais as minhas alternativas? Eu tenho então uma fitinha de pH, tenho um pH-metro e tenho outras maneiras indiretas de medir isso daqui. Então, esse é um aspecto que não é muito abordado. Muitas vezes as pessoas ficam só no aspecto simbólico e abstrato, quando às vezes o que vai fazer a diferença para a pessoa entender aquilo como significativo é o aspecto macroscópico. Porque não adianta a pessoa saber fazer um menos log se ela não sabe O que fazer com aquilo depois, Sim, né? esses dias eu estava vendo um post que as pessoas estavam assim, meu Deus, minha cabeça explodiu. Como medir o pH de um sólido? E as pessoas, nossa, é verdade. E tava lá assim, olha, de acordo com a farmacopeia, você solubiliza em água. Aí eu tava olhando aquilo e falei, gente, em que momento erramos? Né? Porque assim, concentração de H+, é em solução, e em solução aquosa, né? Só que isso também é um outro nível. É um nível de você linkar o símbolo com o macroscópico de uma maneira que seja tecnicamente rigorosa. E aí, a partir daí, você vai expandindo. Então, você pode expandir para o lado biológico, que é o que é muito visto na farmacologia. Então, quais os pHs dos diferentes compartimentos? De que maneiras você pode utilizar um pH-metro? É importante, calibração. Então, essa ramificação, a noção de que essa ramificação é possível e qual o lugar dela, é importante a gente ter essa visão, né? E aí, o Nathan também tinha perguntado a respeito da questão do aprendizado ativo, né? Que isso daí é uma polêmica tão grande dentro do meio educacional, porque foi algo que ficou muito em voga, coisa aí de 10, 15 anos atrás,
Porque, de fato, a gente observa que a gente aprende melhor quando nós não somos agentes passivos no processo ensino-aprendizagem. Então, realmente, a gente vai construir o conhecimento junto com o aluno e o aluno tem que ser um agente ativo, né? Então, é diferente de eu só estar lá na frente Falando. vomitando informação e você Não lá vai passa... passar por osmose, né? Não vai, não vai, né? São 2 métodos, tá, gente? O ativo e o passivo, O só ativo, pra falar. exatamente. E aí muito se fala na questão da sala de aula invertida, então tem muitos professores que conduzem disciplinas, a gente passa muito por isso na pós-graduação, professores que distribuem temas para os alunos e cada dia Um aluno vai... tem quem odeie isso, fala, isso daí desculpa pro professor não dar aulas. Folgadão, né? Folgadão. Tem muito professor folgadão que acaba se beneficiando, fazendo isso. Aproveitando. Mas então, aí a gente entra num problema, não num problema, mas numa questão dos métodos ativos, que é o fato de que muitas vezes as coordenações têm a demanda, as coordenações de curso, em vários lugares, têm a exigência de que a educação seja feita de uma maneira mais modernizada, só que muitas vezes não existe a capacitação do professor para que ele saiba executar. Então, quantos professores universitários fizeram uma licenciatura ou pararam para se aprofundar na questão da pedagogia? Então, esse é um problema sistêmico e não é toda instituição que investe, né, nos professores. E, enfim, muitos professores nem se interessam por isso, porque o que eles gostam é a área de especialidade deles. Então, aí a gente entra mais uma vez no mérito de que realmente você ser professor e ser pesquisador talvez não devessem ser coisas Juntas. né, acopladas necessariamente uma à outra, né? E tem essa questão do método ativo. Uma questão experimental que é complicada é essa validação do método ativo, porque como é que você checa que esse método de ensino ativo está funcionando? Por melhoria de notas? Então, hoje se fala muito no desenvolvimento de competências, então você tem que... Não adianta só você ter a habilidade, você tem que saber fazer e saber quando fazer. E isso também é uma coisa muito difícil de mensurar. Então, esse é um questionamento que ainda hoje não está respondido, que é aquela questão de que, bom, qual é o mínimo esforço que eu consigo fazer para gerar uma determinada competência numa pessoa? Isso depende de vários fatores e pode ser simplesmente para alguma competência que você esteja querendo ensinar, o método ativo não seja o melhor a princípio. Pode ser que seja uma combinação dos dois. Então, o trabalho do professor vai muito disso, de você ir testando aquilo que é melhor, mas os métodos ativos são muito difíceis de você fazer, porque você precisa de uma alta capacitação. Para você mensurar a performance é difícil também. Então, eu acho que realmente você usar métodos ativos só por você utilizar, corre um risco de você ter um prejuízo maior do que se você fizesse do jeito mais tradicional. Talvez a complementação deles de uma forma muito mais estruturada valesse Sim. mais a pena. E fico pensando, na hora que você estava falando, a gente foi, principalmente no curso de farmácia, a gente saiu de um currículo generalista, de um currículo mais especialista, em que havia uma... Nem sei se você sabe disso, Carol. Talvez uma Eu acho que não professora é já da tenha sua falado, época, né? mas é da minha nosso época. tempo. Nossa Porque a época- gente viveu esse momento de diferenciação. Nossa época era farmacêutico tipo industrial, farmacêutico... Existia o farmacêutico industrial, que tinham disciplinas no final da graduação que eram mais Voltadas pra dedicadas para a indústria. Você FOC podia era fazer assim, né? análises clínicas De alimentos, né? e alimentos, enfim. Então, você tinha um final da graduação mais especializado. A gente entrou, acho que todos nós aqui, né? No generalista. Eu sou generalista. Generalista. Eu peguei o ano pe- primeiro, acho que o segundo ano. Eu peguei o primeiro ano, acho. Enfim, eu peguei o primeiro e o segundo ano de currículo generalista. Então, você acaba que você se forma em tudo e poderia... E aí, pensando num sistema, não sei, híbrido, misto, de ativo e passivo, etc., talvez fosse interessante voltar a ter o especialista. O especialista não. O especialista. Gente, confusão. Especialista. Porque, por exemplo, eu fico pensando, numa graduação que é muito mais voltada para a indústria,
você sabe exatamente, você fez o recorte e você sabe o que o aluno precisa como base. E aí você trabalha no passivo, por exemplo, e aí quando você for evoluindo com ele e ele tendo mais maturidade, você começa a resolver problemas da vida real de forma ativa e complementando aqui. Não sei, tô viajando, tá vontade, porque eu tô. Mas também, não é minha área. Mas também tem a questão de você ter professores que não vivenciaram problemas da vida real. Exato. Tem isso também. Exato. Então, acho que varia muito também Então, varia muito do repertório do professor. Exato. Você precisa ter professores que passaram por certas experiências. Então, assim, eu não consigo ensinar os meus alunos além das minhas experiências. Exato. E muitas vezes é difícil para um professor reconhecer que ele não passou por certas experiências. Então, é muito mais honesto você falar, olha, minha experiência veio até aqui, então eu tenho certeza de que isso daqui você eu vou te usa dar aqui, tudo, né? que eu vou te dar tudo, do que ficar só naquela coisa, olha, eventualmente, vai ser importante para você um dia, confia, sabe? Então a gente ainda tem muito professor que se baseia apenas no livro, e isso pode ser um problema. Por outro lado, isso daí é reforçado também pelo ambiente acadêmico, né? Aquele professor, enfim, que muitas vezes é aquele mais tradicional, ainda mais por instituições mais tradicionais, e os alunos gostam também, porque é só você pegar o livro, a prova vai ser igual ao Exato. livro e tá tudo certo. Exato. Mas isso acaba gerando problemas a longo prazo, dependendo ainda mais da área, né? Uau. Não é. Agora, então, chegando no Nossa, eu final tô- da eu sua tô trajetória, que não é Explodindo final. a minha cabeça é, aqui que não é Ai, meu Deus. final. possibilidades. O final da trajetória aqui não é final. O Fred, então, com todo esse contexto que a gente acabou de colocar, falando sobre as diferenças e as vivências que você teve, experiências de ensino, não, sofrimentos e dores e anseios e desejos, criou o QF Turbo para falar de química farmacêutica de um modo diferente. O que é o QF Turbo para quem não conhece? E eu estou falando sobre ele dessa forma porque o QF Turbo tem a ver com química farmacêutica e que foi discutido por muito tempo entre eu e o Fred, em muita bancada, muito rota evaporador lá, essas questões de como integrar, né? Como surgiu a sua ideia de fazer, o que é o projeto. Conta pra gente um pouquinho, por favor. Eu sempre gostei muito de Mario, o joguinho. E uma coisa que eu gostava no Mario é a questão de você ter um mapa, você sabe de onde você sai e você sabe onde você vai chegar. E eu sentia falta desse sentimento na academia. Então, nossa, imagina se a gente tivesse nossa grade curricular, não em formato de tabelinha, mas em formato assim De caminho. de caminho. Essa disciplina aqui vai te levar aqui, aqui. Putz, seria muito bom Ia ser mesmo. muito legal. Né? Então, essa já era uma demanda. Uma outra demanda que eu tinha era a questão de que eu queria ensinar as coisas do meu jeito, no meu tempo. E uma coisa também que sempre me incomodou, isso daí desde a época do mestrado, você sabe, é o fato de que a química farmacêutica é tão bonita e tão útil, e ainda assim muita gente tem um preconceito ou tem não gosta, tem um trauma, parece que tem um estigma em cima da química farmacêutica. E eu falei, tá, então por que será que acontece isso daí? E eu fui atrás das razões disso. E eu percebi que o problema não era com a química farmacêutica em si, mas estava muito mais atrelada à experiência que as pessoas tinham com a química farmacêutica. Além do fato de que a gente tem algumas coisas que são sistêmicas e que talvez possa ser um problema para algumas pessoas. Então eu falei, tá, considerando tudo isso, vamos construir o nosso caminho por aqui. Quais são essas questões? Então, primeiro, o fato de que química farmacêutica, muitas vezes, ela é ministrada como sendo uma coisa à parte e que não conversa muito bem com outras disciplinas do curso. Porque... Nossa, eu ia falar exatamente isso. Eu acho que a química, eu sou suspeito a dizer isso, mas eu acho que a química farmacêutica é a disciplina mais completa que tem, no sentido de integração de fundamentos e todas as áreas. Não é uma coisa esquisitíssima, porque se você entra na QF, você enxerga que é multidisciplinar, Concordo. é claro. Sim. Mas quem não vai para essa área fala, não, QF é mais para pesquisa, é o povo lá dessas moléculas, esse povo fica no laboratório, não sei o quê. Eu achava super curioso isso, porque eu falei,
tá, então, será que é uma matéria mesmo que você dá no curso, tem que dar no curso de farmácia, pro caso da pessoa querer ir fazer molécula no laboratório só? Verdade. Não que seja pouca coisa, Sim. mas eu falei, tá, então será que não é o caso de fazer, como a gente tem alguns cursos de graduação agora em química farmacêutica? Também. Então eu comecei, porque assim, afinal, eu tava dando aula disso na graduação. Eu falei, tá, qual que é o meu lugar no meio disso tudo? Porque também, do lado do professor, é muito ruim você estar numa posição em que você tá dando aquela matéria que realmente não vai impactar o pessoal. Falar, beleza, eu tô dando uma matéria aqui, mas eu sei que todos vocês vão pra drogaria. Mas eu vejo a aplicação, Exato. da QF desde a drogaria até patentes, assim, eu vejo Mas essa porque você aplicação. vivenciou. Mas é que você viveu, Pode ser. Mas eu acho que você conseguiu passar isso. De Tá verdade. momento fofura. Da hora, Porque você tá falando, e assim, Uhum. pelo Faz um menos coração eu. pra cá, faz pra ele. Isso. Pelo menos eu não Agora tenho que vem a essa câmera. visão que você tá falando que alguns alunos têm. Eu não tenho essa visão. Então, pra mim, como foi você que me ensinou, você conseguiu passar. Mas eu vou te provocar, que eu ia só provocar isso no final desse contexto aqui. Ai. Você já resolveu coisas aqui hoje com a gente que você veio com QF, principalmente quando a gente tava falando de Read Across. Você trouxe resoluções que, inclusive, você falava, não, na aula do FED, nananana, é ou não é verdade? Fred. Sim, é Sim. verdade. Vitória. É verdade. A gente Aí, agradece. Gol do viu? time. Yes! Quando a Yes! gente foi para resolver questões de toxicidade e fazendo Read Across, quem não sabe, dá uma olhada nos posts que a gente tem conteúdos falando de Read Across lá no nosso Instagram, você usou relação estrutura-atividade. Sim. E você aprendeu relação estrutura-atividade aonde? Com o Preto. Eu ia falar É na específico, né, pô? Eu ia Oba. falar no QF Turbo, não. Não. Então, temos outros relatos do QF Turbo. Então, isso é uma coisa. Então, tradicionalmente, e de fato, química farmacêutica é uma área por si só, linda, mas tradicionalmente, e agradecemos muito ao Dr. Corokovas por isso, né? Então, realmente, a gente tem toda essa cultura. Mas eu me preocupo muito, isso é uma coisa muito minha, eu gosto de que aquilo com que eu estou envolvido, que aquilo seja significativo, que aquilo seja relevante de alguma maneira para as pessoas. Então, isso já era uma coisa que estava me incomodando. Até que um dia a gente teve um encontro com o professor Carlos Velasquez, Sei quem que é. num encontro nacional de professores de química farmacêutica. E ele começou a fazer algumas perguntas assim que mudaram a minha vida. Porque até então, minha visão de química farmacêutica era mais voltada a desenvolvimento de fármacos. Então era um planejamento de fármacos, beleza, vamos estudar relação estrutura-atividade, e é isso. E aí eu lembro que ele, numa sala de professores, cheio de professores de química farmacêutica, mostrou 2 moléculas na lousa. Ele falou, olha, porque lá no Canadá, a gente tem uma abordagem um tanto diferente da química farmacêutica, então a gente gosta muito de fazer a correlação com a clínica. Aí eu lembro que ele mostrou, assim, 2 moléculas, e ele falou, gente, eu posso administrar essas 2 moléculas numa mistura intravenosa? Simples assim, né? Simples assim. E eu lembro do silêncio que ficou. Mas isso, claro que não diz necessariamente algo com relação à formação, Sim. mas diz algo em relação à cultura. A gente não estava acostumado a pensar dessa maneira. Eu trouxe pra mim, assim, eu ouvi o silêncio, mas o silêncio que bateu, que doeu mais foi o meu. Eu falei, mano, Pô, na alma. né? Então eu tenho mestrado nesse negócio. Eu falei, não, pera, como que faz? Aí depois eu lembro que ele mostrou uma outra molécula e falou, tá, isso daqui é melhor se eu administrar por via oral ou uso tópico numa pomada? Tomada não. Numa pomada. Tomada. É uma tomada, 2 tomadas. Supositório de tomada. Ou numa pomada. E é muito fácil, né, a gente ficar quieto, porque a gente não tem chance de errar, né? Exato. Eu lembro que ele até incentivou o pessoal, dando Interagir. prêmio, tudo, uma interagir. E eu cheguei pra trocar uma ideia com ele depois. Eu falei, calma, o que vocês veem em química farmacêutica lá? Ele falou, não, a gente vê as correlações clínicas. Aí ele começou a falar. Eu falei, vocês não veem relação estrutura-atividade lá? Ele falou, não. Eu falei, não, calma. Nossa. Ele falou, não, a gente dá as ferramentas para as pessoas entenderem a relação estrutura-atividade quando ela aparecer. Aí explodiu minha cabeça. Falei, não, pera. E aí eu parti para estudar. Eu falei, deixa eu ver como é que esse pessoal tá estudando lá fora, porque
realmente, ainda mais nesse contexto que a gente está passando da profissão no Brasil, né? Advento de farmácia clínica já faz um tempo, está cada vez mais forte, prescrição farmacêutica. Eu falei, gente, é disso que a gente está precisando, ainda mais num contexto em que a gente passa, de certa maneira, uma certa crise de identidade da profissão. Então, os farmacêuticos deixaram um pouco de lado a parte de análises clínicas, outros profissionais surgiram para ocupar esses lugares. O farmacêutico, então, falou, não, a gente precisa se preocupar com o paciente, com a clínica, isso é excelente, isso é excelente. Por outro lado, começou a gostar menos de química, porque falar, química, você não vai usar. Deixa para os químicos, né? Deixa para os químicos. E aí, o que acontece? Tá, então, no fim das contas, se diz que o farmacêutico é o especialista em medicamentos. Mas como é que ele pode ser especialista em medicamentos se ele não entende sobre o medicamento e ele acredita até o fundo da alma dele que o foco dele é única e exclusivamente o paciente? Porque é muitas vezes essa ideia que se passa. É importante o paciente? Sim, o medicamento em função do paciente, mas aí quem vai saber do medicamento? Então, essa conversa veio muito no sentido de cumprir, de suprir essa lacuna. Eu falei, tá, então vamos entender como é que está sendo estudado isso daí. Só que minha surpresa foi ver que nos livros texto de química farmacêutica, isso já é abordado dessa maneira. Lá no FOI, Principles of Medicinal Chemistry, livro padrão ouro de química farmacêutica. Vou pôr a imagenzinha do FOI quando ele fala isso aqui no vídeo, fica tranquilo. No fim de cada capítulo tem um caso clínico. Sim, e verdade. Eu fiz uma pesquisa no Instagram, né? Uma pesquisa informal no Instagram, e eu perguntei, olha, quando você teve química farmacêutica, você estudou casos clínicos? 75% das pessoas que responderam falaram que não. Então não é um problema de acesso à informação, é um problema de cultura. Então foi nesse sentido que o QF Turbo veio para tentar mudar essa cultura. Então, tanto para inserir a química farmacêutica na cultura dos farmacêuticos de hoje em dia e não ser aquela coisa distante, só para quem vai desenvolver fármaco, mas também eu percebi que o químico farmacêutico tem uma habilidade que é difícil de você ver em outros lugares, que é essa habilidade de você fazer a integração. Tá vendo? Você ouviu? Eu vou deixar no looping essa frase. Tá vendo? Não digo que você não encontre em outros lugares. Mas não, Fred, eu tenho isso. Para aí. Não, mas a gente costuma... eu costumo dizer que o nosso casamento é muito maravilhoso, o meu e do Natan, porque... se eu falasse, não é tão bem. Não, tô falando em todos os sentidos. Não só no pessoal, óbvio, agora, né, gente? Faz bastante. Se eu falasse isso agora, ia dar uma merda. Ia dar um negócio do divórcio mesmo. Enfim, brincadeira. Mas é muito perfeito, inclusive na parte do conhecimento, porque eu tenho uma parte analítica muito forte, que também precisa fazer parte da química medicinal, porque como é que se você for para a parte da bancada, como é que você analisa aquilo que você está fazendo? Como é que você garante a pureza daquilo que você vai fazer? Enfim, é um milhão de coisas. E tem a parte da toxicologia, que é essa interação, né, química em vivo, que a gente precisa desvendar. Só que eu sou formada numa toxicologia muito específica, né? E eu sou adepta de uso alternativos, uso de animais, enfim, minha coisa é muito mais computacional, é muito, né? E o Natan, com o know-how dele de química farmacêutica, é um negócio que, assim, ele sabe a interação, ele sabe qual que é o receptor, ele sabe o que vai desvendar, e a única coisa que se diferencia é que ele estudou a parte de efeito terapêutico e eu estudei a parte do efeito tóxico, né? Então, às vezes é o mesmo receptor, é a mesma interação que pode causar um efeito completamente diferente. E aí, pra gente responder e desvendar os nossos desafios do dia a dia, nossa, é um casamento perfeito, porque eu sento com ele e falo assim, eu tô achando que essa molécula aqui, então, mas ela vai também fazer isso e tal, vai metabolizar dessa forma, então, nem se preocupa com ela, porque não vai chegar até o sítio, sabe? Demais. E com toda uma química de estabilidade daquela molécula, né, das ligações, enfim. E então, você tava falando, assim, a minha cabeça foi explodindo, porque eu acho que talvez por conta do que a gente está conversando aqui, obviamente, vamos fazer esse recorte, gente, por favor, para a gente não achar que isso é exclusivo. Mas olhando para todas as matérias, por exemplo, que eu tive na minha grade curricular,
todas entrariam dentro mesmo da química farmacêutica, de alguma forma. Sabe? Até olhando para matérias muito específicas, industriais, por exemplo. Então, tá bom, você estudou aquela molécula. Como é que você transforma aquilo no medicamento? Tá? Não sei, viajei muito. Não, ele ia continuar falando. Minha cabeça por que é tão entregativa? Então, por isso que assim... Então, a gente tem essa contradição que é interessante, porque assim, se a química farmacêutica é tudo... Então, assim, ela não é nada ao mesmo tempo, porque é tudo aquilo que fala, então eu sou tudo. Então fica meio esquisito. Então eu comecei a pensar, então na verdade, química farmacêutica é uma maneira de pensar. Então essa Nossa, agora vai ficar profundo, hein? Essa é a minha... Filosofou. Mas essa é a minha aposta no QF Turbo. Então, a partir do momento em que você começa a enxergar as coisas da maneira que a química farmacêutica vê, porque em todo momento você está fazendo a correlação da química com a farmacologia. Você sempre está vendo. Você não fala só de hidrolipossolubilidade, você necessariamente vai falar de absorção, fala de forma farmacêutica. Então, esse link ele vai sendo feito conforme você vai trazendo esses assuntos. E aí eu percebi que, conforme eu ia estudando a química farmacêutica, isso ia me ajudando a estudar farmacologia. Exato, então é disso que eu tô falando. É que, acho que na prática, a gente faz exatamente o contrário, né? Você começa a montar tudo pra chegar, e às vezes nem chega, né? E aí o que você tá fazendo é, saindo de onde tá tudo, em que você tem algumas respostas pra buscar e tal, e aí você volta para os conhecimentos mais básicos, para os conceitos mais básicos. Que nem como vocês estavam falando aqui, num corte que eu vi, que essa questão do estudo e do processo individual é uma espiral. Então, a gente tem sempre que ir retomando algumas coisas. Eu acho que conforme a gente vai passando um tempo com certos assuntos, outras pessoas podem se beneficiar da gente simplesmente dar a notícia para elas. Exato. Sabe? Então, olha... Para que você está aprendendo isso? Porque depois você vai ver isso aqui você usa no dia a dia. Só que para você usar isso no dia a dia, você precisa saber isso, esse básico bem sabido. Né? É o mapa. E aí, por exemplo, lá no QF Turbo, o que eu faço? Eu já começo com a química farmacêutica, só que conversando com cada um dos tópicos que a gente vê desde a base. Então, eu revejo a química geral toda com a pessoa, só que já correlacionando com fármacos. Então, vamos falar de atomística? Legal. Modelo de Dalton, Rutherford é importante? Então, é importante? Será? Para que será? Então, a gente vai fazendo as correlações. O modelo de Dalton, muitas vezes o pessoal fala de uma maneira meio pejorativa. Eles só enxergam, né, átomos com esferas, não sei o quê. Poxa, quando você está fazendo uma modelagem molecular, você quer entender do ponto de vista estérico, você quer ver do ponto de vista de volume, formato da molécula, a interação com o sítio, a gente faz essa simplificação, né? Raio de Van der Waals, a gente dá um nome mais chique, né? Para essa visualização. Já tá falando nome difícil de novo. Mas é modelo de Dalton. Modelo de Dalton. Então já mostra um programa de modelagem para a pessoa. Olha como você pode enxergar isso daí. O modelo de Rutherford é importante por quê? Porque a gente vai ter representados os elétrons aqui, mais adiante a gente vai ter uma estruturação maior. Então, assim, cada modelo com a sua utilidade. E aí a gente vai construindo em cima disso. A gente tem uma aula de titulação lá em que a gente já mostra a farmacopeia. Nossa, que legal. Então a gente já vai costurando as coisas. Gente, olha, se liga nisso aí. Não, é que pode ser usado para tudo, né? Pode ser usado para tudo. Arrebentando. Mas eu queria, já aproveitando disso daí, como é que tem sido a experiência? Como é que tem sido a experiência no digital? Se você quiser falar alguns big numbers de quantas pessoas, porque você faz a semaninha lá para as pessoas. Só vou fazer um adendo aqui, que a gente tá falando do QF Turbo, mas é um... Venham, inscrições abertas. Porque vai sair depois, né? Inscrições abertas só até hoje para a turma 5. Depois a gente vai precisar ver. Vai ter inscrição aberta provavelmente para um segundo, né? Enfim, vai saber onde quer dizer, para um sexto. Que a gente cuidar dos nossos alunos da turma 5. É um curso digital? Como é que você chama isso? É um curso digital. Exato. É um curso digital, um curso livre, que gera um certificado no final. E lá você tem... E uma coisa que me atraiu muito, que é a questão de que você tem um ambiente de aprendizado livre e aberto. Então, assim, muitas coisas que às vezes tem uma conotação ruim, vem do meio acadêmico mais tradicional, a gente não vai ter lá. Então, tem avaliação? Não tem avaliação. Então, só isso, por si só, já torna a coisa mais prazerosa, né? E, enfim, nós temos as videoaulas
Nós temos também aulas que acontecem no Zoom, então algumas aulas que eu dou, aulas com professores convidados. Maria já está convidada para dar uma outra aula. Então. Opa, vamos junto. Porque... O Natan tá sempre, né? O Natan já é. Desde a 1. O Natan já é. Patrimônio. Tô desde a 1 mas assim, não é só um sentido de fazer, porque hoje tem muito assim, os gurus da internet que vendem cursos. Exato. E eles gostam de dar nomes diferentes para as coisas e tudo mais. Tem sua utilidade você dar um nome novo para a coisa, porque às vezes é a única maneira da pessoa entender o que você está querendo fazer. Mas assim, antes de mais nada, a gente está preocupado em construir uma comunidade, né? E uma coisa que... Aí, voltando um pouco para as dores da pós-graduação, né, uma coisa que a gente vai aprendendo é que... Ó a espiral, gente. Tá ó a aqui, espiral. ó. Então, rodando. O tempo inteiro. Uma coisa que a gente aprende é que, assim, não necessariamente a pessoa que tecnicamente é melhor, ou a pessoa que tem o melhor currículo, vai ser a melhor pessoa para você aprender, ou mesmo para você se relacionar, ou mesmo para você estabelecer um vínculo profissional. Então, para mim, essa é a importância de você criar uma comunidade de pessoas que troquem essas experiências e que aprendam de uma maneira, né, nessa ética, nessa tranquilidade, sabe? Porque é importante. Hoje em dia a gente está com um meio profissional muito cheio de pessoas que às vezes se escondem atrás do jaleco branco, sabe? Atrás do jargão e acha que, beleza, é daí que vem a autoridade. Hoje se fala muito no marketing, né? Da autoridade, né? Como você gerar autoridade. Então, a nossa aposta é que a autoridade vem da tranquilidade em você falar sobre qualquer assunto que te perguntarem referente ao que a sua autoridade está sendo questionada. Né? Então, as pessoas... Então, isso veio de uma vivência da pós-graduação. As pessoas que eu vi que tinham mais autoridade, que mais me influenciaram, não eram pessoas que falavam difícil, não eram pessoas que não eram acessíveis, ou pessoas que queriam humilhar os outros com conhecimento, mas eram pessoas, assim, que conseguiam conversar com pessoas de qualquer nível. Então, se de alguma forma a gente conseguir propagar essa cultura, eu entendo que o papel do QF Turbo também vai estar sendo cumprido. Legal. Mas como é que tem sido, agora que você já explicou, como é que tem sido a sua experiência de lidar do modo digital, conversar com as pessoas? Se você até fizer uma correlação, como é que foi na pandemia, porque muito do seu... Nasceu na pandemia. Nasceu na pandemia. Esse método que você está construindo nasceu na pandemia e tudo mais. Se você quiser falar quantas turmas já foram, quantas pessoas, big numbers. Sim, a gente tá na turma 5. No total, somando todas as turmas, no momento a gente está com algo perto de 120 alunos. Que legal. 110 a 120 alunos. Mas eu já cheguei a assistir live sua que bombava, né? Tinha, tipo, durante essa primeira semana... Maratona, jornada. Dá mais de 1.000 pessoas ali. Puta, eu até já falei pro Fred fora do ar aqui, que eu não achava que tinha tanta gente interessada em saber eu também não. farmacêutica. Assim, parte da loucura era descobrir se eu realmente estava louco, sabe? Eu falei, gente, não é possível que eu tô dentro dessa pira aqui, que a QF, do jeito que tá rolando, tá doendo em mim. Eu falei, não, vamos ver, né? E cada vez mais a gente tá vendo que, poxa, no fim das contas, o farmacêutico, ele tem aquela pegada de... meio de alquimista, assim, sabe? De querer descobrir a natureza das coisas, gosta do cheirinho, gosta do negocinho, Exato. sabe? Aquela coisinha meio Harry Potter, assim. Meio boticário. Boticário, aquela coisa bem Paracelso, aquela coisa. E aí... Paps. Então... eu entendo também, claro que é puxando um tanto a sardinha pro meu lado, mas é porque a minha visão de mundo também é configurada dessa maneira. Mas a QF vai muito ao encontro disso. Você está criando uma coisa nova. Então, é difícil um farmacêutico não se relacionar com isso. E é muito gostoso porque eu tenho visto que tem muita gente que estava desanimada, então se forma, começa a trabalhar em drogaria, começa a trabalhar, às vezes, em farmácia hospitalar. E perde esse brilho nos olhos, sabe? Fala, será que é farmácia mesmo? Aí gera aquilo que chamam lá de a falta de união da profissão, o desânimo da profissão. E vou te dizer que isso acontece na indústria também. Então, como ela é muito setorizada, por exemplo, a área que eu sempre atuei, que foi o desenvolvimento analítico, muitas vezes eu pegava principalmente os farmacêuticos, que é uma área também bastante multidisciplinar. Mas os farmacêuticos, assim, ó, perdidos no sentido de... eu fiz farmácia para ajudar alguém, assim, porque o paciente está sempre no final, né? Eu acho que a maioria das pessoas que optaram por essa graduação
você tem o paciente como final. E aí você se tranca dentro de um laboratório desenvolvendo um método para avaliar o controle de qualidade do medicamento. Exato, você fugiu, ele tá muito distante. E a gente ficava tentando praticar no dia a dia essa recordação do porquê que você tá ali. E qual que é a sua função para garantir a qualidade de vida, a segurança do paciente, etc. Então, eu acho que não são só essas áreas que você citou, porque às vezes a gente da indústria fica um pouco mais distante mesmo, mas é um exercício diário, assim. É um exercício diário. E tem que ser um exercício deliberado, assim. Você tem que ser voluntário. Você fala, não, eu vou fazer isso agora. Exato. E nessa última turma, a gente, que começou agora, né? A inscrição está acabando hoje. A gente já fez a aula inaugural e tiveram alunos que vieram falar assim, olha, eu trabalhei durante essa pandemia na linha de frente do Covid. Nossa. E numa equipe multiprofissional, do jeito que deve ser. Só que eu pensei, gente, eu sou farmacêutico. Se é só para ir na beira do leito e ver se tá tomando certo o medicamento, qual é o propósito disso? Então, qual que é o lugar do farmacêutico nessa equipe multiprofissional? E quando eu vi o QF Turbo, eu falei, nossa, eu vi uma maneira diferente de conseguir estudar o medicamento, de realmente reestruturar meu conhecimento, porque não é só questão de atualização, né? Então, informação você tem em tudo quanto é lugar. Você consegue em livro, você consegue o que tem de vídeo em YouTube, o que tem de curso agora, que explodiu durante a pandemia. Então, talvez o que as pessoas estejam precisando não seja tanto mais informação, mas talvez uma motivação diferente, uma estruturação de pensamento diferente, talvez você cultivar esses momentos de você retomar. Por que eu estou fazendo? Tem tanta coisa que é bacana na graduação em farmácia que é um sentimento que joga a gente para frente. Exato. Você acha a molécula bonitinha. Para o farmacêutico formado pode parecer bobo isso. Mas não é porque a gente começou a fazer tudo no final das contas, né? Então a gente gosta lá dos vidrinhos diferentes, das cores diferentes. Então a afetividade é importante. Porque no fim das contas você vai vincular aquilo no seu cérebro e vai começar a atribuir várias coisas. Então a atividade biológica é assim, é sólido ou não a temperatura ambiente. E aí, o que acontece? Você vai ter à sua disposição quando você precisar dessa informação para ajudar alguém. E é muito doido porque, assim, a gente tende a pensar de uma maneira muito instrumental. Então, assim, ou na indústria, então, beleza, eu estou fazendo um experimento aqui, eu estou utilizando determinada técnica analítica, ou eu estou desenvolvendo determinado tipo de negócios, ou eu estou lidando com pacientes na atenção farmacêutica. Mas esse é um tipo de movimento que envolve outras pessoas também. Então, mesmo minha equipe, alguns amigos, alguns desconhecidos chegam lá no perfil do Instagram e falaram, nossa, eu não sabia que medicamento era desse jeito. Exato. E começa a perguntar coisa lá, quando a gente abre caixinha de perguntas nos stories, né? Nossa, dipirona vicia? Se eu tomar o laxante vencido, eu falo, gente, não era para isso que era para servir o farmacêutico na sociedade? Exato. Então, claro, o farmacêutico saiu das vistas do povo. Eu acredito e faço questão de falar aqui que você não resolve a questão do papel do farmacêutico na sociedade simplesmente falando, sem farmacêutico não há remédio, valorize seu farmacêutico. Então, a gente realmente precisa mostrar para as pessoas aqui o nosso valor e aqui a gente veio. E para isso, não tem jeito, né? Quando todo o sistema de saúde é medicalizado em torno do médico, em torno, enfim, de certas instâncias, o sistema não vai fazer isso por nós. É a gente que tem que construir isso da nossa maneira. Então, entendo que, de certa maneira, que a F-Turbo é uma maneira muito sincero de expressar isso. Enfim, vários relatos, né? A gente tem alunos que vieram, eles estão fazendo, enfim, tem um que está fazendo pós-graduação na Alemanha, falou, nossa, eu sempre quis trabalhar com desenvolvimento de fármacos e eu sempre senti que a QF que eu tive durante minha graduação, por razão ou uma outra razão, foi insuficiente. Então, não é só questão da informação, é questão de você estar junto também das pessoas certas. Então já fez o networking, aos poucos a gente vai criando esse movimento. Então, nossa, muito legal. Eu ouso dizer que Fred vai nos colocar de volta no nosso lugar devido. Ai, meu Deus. Né? Que responsabilidade. Não sei, não. Se eu conseguir ajudar um tantinho... Junto com toda a sua rede, certo? Estamos aí todos nós. para te ajudar nessa missão.
E Spectra fazendo divulgação científica como eu nunca vi antes. Opa, obrigada. Vocês estão muito de parabéns do podcast. Obrigada. Gente. Estamos Maravilhoso. Mas acho que tudo que a gente fala tem tudo a ver com o que você fala, então vamos junto. E eu acho legal que vocês estão trazendo tanta gente que, assim, fica nos bastidores e é algo tão importante. Exato. E faz um trabalho tão bonito, e eu acho que faz falta as pessoas verem a beleza do trabalho farmacêutico, é uma arte. Exato. Né? Então, a gente precisa vivenciar isso. O artista tem que ser apaixonado. Exato. Tem que, sabe, tem que é ter a passionalidade. E o farmacêutico é um profissional que é muito curioso, assim, a gente é muito apaixonado, assim, ou ama ou odeia, né? Sim. Porque, claro, tem os farmacêuticos aí que não se encontraram ainda, talvez, ou que não nasceram de fato para aquilo, né? Mas o farmacêutico, ele é um profissional muito apaixonado, e eu acho que não é à toa. Estamos aí com essa quantidade de informação que a gente pode se aprofundar, que a gente pode contribuir com a sociedade de alguma forma, né? Então, acho que eu tô encantada, eu já conheci o QF Turbo, mas com essa profundidade, para mim, ficou ainda mais claro a grande missão que você tem, e claro, com a sua comunidade, com seus parceiros, enfim, de fazer não só com que as pessoas entendam tudo com mais profundidade, façam o caminho, né? Mas também coloque o farmacêutico aí nos Você acha que eu ia trazer pessoa ruim pro episódio? Não, isso jamais, poxa, mas Pouco eu tô... suspeito também. Não dá. Mas assim, a pessoa que é o químico farmacêutico, enfim, né? e Mas olha, enfim. nessa questão da paixão, é uma coisa também que me dói no coração. Eu, como professor, vendo o pessoal na faculdade todo dia. Doído, Ai, né? que sofrimento. Exato. E, nossa, me dá no saco ver no Instagram aqueles perfis de zoeira farmacêutica. Exato. Sabe, a vida do farmacêutico é só Farmadepressão, sofrimento, farmadepressão. Exato. Assim, tá, eu acho que faz parte da experiência de você ser aluno, você reclamar de tudo, falar mal, fala mal mesmo, faz parte. Mas eu tenho sentido também que isso tem afetado a autoestima, né? O nosso discurso afeta a gente por dentro, como a gente se constrói. Então, eu acho que é muito nocivo isso daí. Então, o que a gente precisa fazer? Fazer mais barulho do que... Exato. Né, O outro lado. Do que o outro lado. E é isso que estamos fazendo aqui, Aí. gente. Juntos. Bom, se eu deixar, a gente vai fazer Exato. 4 horas de episódio. Vai ser Mas muito que pode maluco. ser, pode Não, a gente pode- tem que já podemos marcar ter o mais, segundo né? episódio com o Fred, que já deu trabalho pra conseguir a agenda do Fred, que também é uma Ai, agenda complicada, pra fazer um ao vivão depende com só de ele. mim. Pra Não fazer um ao vivão com ele. E eu Episódio queria... VIP. Exatamente. Queria conduzir pro final. Tem uma última pergunta, se vocês não tiverem nenhuma outra pra fazer. Eu tenho uma, assim, mas eu acho que é meio pra finalizar, assim, pra ele Então eu vou mandar uma fazer- mensagem. Tá bom. Ai. Essa aí você deixa pro ping-pong. Do ping-pong. Que aí você fala pra ele. E eu termino em você hoje, ping-pong. Fred, eu quero saber a sua opinião pra fechar. Com toda essa história Pra de fechar antes do ping-pong, né? pra fechar antes do ping-pong. Ó. Com essa história toda de metaverso. Agora vai longe. Não, Bora, vamos ixi. longe. Vamos Isso longe. porque não é pra ter 4 horas. Não, beleza. Não, Tá. não. E como eu sei que você é um cara que gosta desse tipo, a gente já conversou sobre isso fora das câmeras aqui. Então, com toda essa dinâmica, esse dinamismo, o metaverso, o futuro, para onde a gente vai, empresas que estão fazendo ensino digital, contexto de uma pessoa referência, poder dar aula em várias faculdades através de vídeos, masterclass, que tem muito masterclass aí hoje em dia. Para onde vai o ensino? Principalmente nas nossas áreas, assim. Qual que é a sua Tá opinião? fácil essa sua pergunta. Não, eu deixei aberto. E agora ele vai... Eu não sou profeta, mas o que eu tenho sentido, de maneira geral, isso não é só com a universidade, é um enfraquecimento geral das instituições, né? Então, família, igreja, né? Tudo está sendo muito Exato. relativizado e a universidade não vai ficar de fora disso. Então, muito está se perguntando qual é o valor do diploma hoje, né? Então, tá muito valorizada essa questão. Não, largou a faculdade, foi seguir os seus sonhos, tudo mais. Deu tudo certo, ficou milionário. Deu tudo certo, ficou milionário, né? Então hoje... Mora em Dubai. Mora em Dubai, que tem que ir pra Dubai. Hoje em dia você tem... Sucesso é você ir pra morar em Alphaville, usar umas roupas caras e ir pra Dubai. É esse sinônimo de sucesso. Por outro lado, tem aquela coisa, né? Por mais que você relativize as coisas, isso é assim, totalmente a minha visão, dada a minha vivência. Por mais que você relativize as coisas, e eu acho que relativizar é uma coisa boa porque te proporciona outras maneiras de você enxergar.
Mas existem certas instâncias que são validadas assim por séculos, né? por milênios. Então, assim, família, por mais que se relativize, é um tipo de sistema que tende a um certo equilíbrio, né? Então, a economia pode ser que mude muito, mas um certo molde vai, enfim, continuar existindo. Eu entendo que muito do valor da universidade... Nossa, muito papo de professor palestrinha agora, já não bastasse, mas assim... Mas de fato, é que eu tive a oportunidade de vivenciar isso na USP. Que é assim, a graça da universidade é justamente essa universalidade de experiências que você tem na faculdade. Então, é o rolê realmente de você... conhecer pessoas que moram em outros estados, pessoas que moram em outras cidades, você ter a vivência com vários professores especialistas. Então, por mais que você tenha isso com a internet, você tem essa possibilidade, seres humanos ainda são seres sociais. Sim. Então, eu acho muito difícil, assim, a universidade desaparecer e diploma não valer mais nada, porque eu tenho na minha filosofia, enquanto professor de faculdade, que... essa vida universitária ela serve para te expor a uma série de coisas. E existe uma limitação que você tem de possibilidades de exposição quando você está no meio online. Mas o metaverso, mas aí o metaverso você vai ter seu avatarzinho lá, interagindo com outro avatarzinho. Então, a menos que a gente consiga uma Matrix. Então. Então, aí eu acho que a gente esbarra num problema tecnológico. Talvez se a gente conseguir uma Matrix, né? Podemos chegar lá, mas muito difícil, ainda mais porque é difícil você garantir online, como a gente viu na pandemia, né? Que o aprendizado está ocorrendo. Então, nada substitui a tua capacidade de raciocinar e o teu repertório que você tem. E querendo ou não, a prova mede um pouco isso. É porque assim, a gente também não pode sair do extremo de falar assim, a prova não define quem é você. Não, realmente, não define quem é você. Mas também, como muita gente está falando hoje em dia, não, prova não avalia nada. Não, pera lá. A gente consegue ter métricas de algumas coisas e é melhor ter alguma métrica do que ter métrica nenhuma. Então, eu acho que dificilmente isso daí vai sumir, a menos que a gente tenha algo muito bom que substitua. Porque, enfim, a gente está lidando com sentimentos muito basais dos seres humanos, sabe? O trote que você passa na faculdade, pô, é um ritual de aceitação na tribo, sabe? Isso daí marca no teu cérebro de um jeito. Eu já tô pensando trote universitário dentro do metaverso, os avatarzinhos com o cabelinho de repente cortadinho. Seria muito legal, né? Mas acho que a pandemia acabou sendo um laboratório interessante disso. Hoje, que a gente está retomando as atividades presenciais, eu falo assim, pessoal, vou fazer uma live para tirar dúvida. Ninguém aguenta mais. Exato. Quando você tem acesso ao presencial, é complicado. É uma combinação sensorial que é difícil de você substituir. Eu tive vários alunos que vieram me falar no presencial, falar, professor, agora eu consigo entender melhor o que você fala, porque eu vejo o seu corpo se mexendo na sala. Porque eu sou muito de gestual. A pessoa, ela se lembra do gesto que eu estava fazendo. Então, bom, se a gente conseguir chegar num nível bacana de metaverso, talvez a gente tenha uma universidade aí, Matrix. Virtual, de verdade. Porque eu acho também que... Por isso que no QF Turbo eu faço questão de não ter só a videoaula gravada. Então, realmente... Síncrono e assíncrono. Síncrono e assíncrono. Então, a gente tenta aproximar... Claro que tem as suas vantagens. Então, a gente tem gente da África, tem gente na Europa fazendo curso do QF Turbo... Gente de todos os lugares do Brasil. Nessa turma nova, a gente conseguiu, no mínimo, uma pessoa de cada região. Cada região. De cada região, e era difícil repetir o estado. Então, essa é uma vantagem que, tem uma série de facilidades, mas também tem uma série de limitações que a gente vai tentando suprir. Muitas vezes, se o mapa é bem desenhado, você não precise tanto de pegar na mão, oi, eu estou aqui, vamos, né, aprender tal coisa junto. Então, a gente vai otimizando cada vez mais. Então, assim... Até que ponto a gente não precisa de um metaverso simplesmente porque a gente não testou outras coisas mais simples, sabe? Então, às vezes, era só questão de você ter um roteiro de estudos bem feito, sabe? Que realmente leva em consideração o aluno. Então, a gente vai testando as coisas mais simples antes de ir para o metaverso, mas eu gosto da ideia. Se me perguntar se eu gosto, eu gosto.
Agora você entendeu por que as minhas conversas com o Fred nunca São demoram eternas. 3 horas? A gente vai embora. Você entendeu também? Entendi. Coitado de quem vai editar. Desculpa. Não, quando o papo é esticado assim, ele nem não, mas reclama, né, bom. Leandro? O problema é quando o papo não é esticado. Se o papo for, tipo, quebrado, aí ferrou. Bom, Gente, que aula. papo, Eu acho na que verdade que aula, é um não bate-papo só- gigante esse Exato. daí. Acho que é Muita- uma aula de Experiências de vida. e motivação também para motivação. resgatar a gente e entender que a gente precisa fazer algumas coisas aí, né? Dar uma aprofundada. na Com vida. certeza. Bom, começando então, já podemos ir pro ping-pong, né? E no do Fred vai ser ping-pong na fogueira do Fred. Meu Deus. Esse ping-pong promete. Já conheci algumas fogueiras. Vamos ver. Fred, eu sempre começo com a pergunta... A segunda pergunta mais tradicional do programa, que Depois é... da minha, obrigada. É depois da sua. Qual a sua principal fonte de conteúdo hoje, que você consome hoje no dia a dia? Que eu consumo no meu dia a dia. Sua principal fonte de conteúdo. Redes sociais ou... Pode ser o que você quiser. Pode ser rede social, pode ser... Tem muita gente que fala Google, internet, PubMed, e aqui tem artigo científico, o que você quiser. Tem sido Instagram ultimamente. Instagram? Porque as pessoas estão no Instagram. Boa. Então, assim como o Facebook estava um tempo atrás, hoje está todo mundo Instagram. no Instagram. Tá bom, Verdade. vai. Nossa, eu tenho uma par aqui de coisas, mas vamos lá. Ensino privado ou público? Boa. É que é muito diferente. É pra ser... Boa. É muito diferente. Fogueira número 1. E é pra ser um ping-pong, coitada. Fred, olha lá. Que a Maria tá fazendo um Não, mas eu cursinho não- aqui mas não prático, precisa- aplicado sim. com a Ariane. Beleza. É só que- para escolher um dos dois. Não, mas não precisa se colocar numa fria. Não, tranquilo. Ela tá fazendo um cursinho, ela tá fazendo um cursinho Avançado. digital com a Ariane de perguntas simples. O que é vida pra O que é você? vida Que para esse é o você? tipo de pergunta que a tranquila. Ariane faz. Exato. Entendi. Então ela fez Marília Gabriela. Marília Gabriela Marília vibes. Gabriela. Vai. Eu diria um ensino privado mais acessível. Boa. Boa. Vai lá, engata nessa daí já pra ele. Engata Essa aqui só. vai pegar aqui, ó. Ai, Deus. São Camilo ou FOC? FOC é Faculdade Oswaldo Cruz, que é de onde eu venho. Na Então verdade, você toma bem cuidado na com o que verdade- você vai responder. Na verdade, E eu sou jurava que eu ela ia desceu o fazer essa cabelo. Aqui a pergunta. gente tem uma treta direta aqui, ó, e você tá no meio. É agora. pega entendeu? aqui, ó. Só pelo coração eu falo USP. Ai, meu Deus. Essa foi boa, essa foi boa. Sua São muito diferentes. Muito diferentes. Eu realmente não consigo escolher. Não, você já escolheu, você falou USP. Maravilha. Não se coloca nessa posição, Fred. Exato. Vai dar Não, mal. ixi, não existe. Não existe. Vai dar mal, não faz isso, Cada um não. tem o seu ponto positivo. Vai por mim, Sim. Fred, vai por mim. Você falou USP, Acho que daria um outro podcast falar das diferenças. você foi bem, você falou USP e você já saiu aqui, ó. Você fez a melhor coisa. Fred, Desviou bem. desviou bem. Cada Eu um tá esperava na essa sua resposta. bandeira. Também não. Eu já tava preparando uma segunda pergunta, tipo, não precisa responder essa, Fred. Tá? Qual a sua principal ferramenta de trabalho hoje em dia? Celular. Celular, boa. Vai. Tá vendo? As minhas são muito boas, são sempre muito papapá. Online ou presencial? Presencial, sem dúvidas. Você deixa gravar a aula ou não? Sim, Olha. deixo. Meu, isso Essa é uma boa. Isso é uma pauta lá com os meus amigos, viu? Isso é uma boa, porque às vezes eu sou pega de surpresa do povo gravando a minha. E eu não dou aula, eu dou palestra. Então. Mas aí é diferente. Mas a gente é surpreendido às vezes e não que a gente não deixe, que nunca, Uhum. né? Mas é Você quer- legal perguntar. Você quer fazer outra sua? Porque aí eu vou fazer a minha e ela termina, Tá. pra não ficar muito longo. A gente falou um pouco disso. Especialização ou generalização? Do conhecimento, assim. Depende pra quê. Eu acho que se você for ser professor, o seu natural é especializado e então o seu desafio deve ser se generalizar para você conseguir conversar com o maior número de pessoas possível. No entanto, se você precisa ser um profissional que resolve um determinado problema específico no mercado de trabalho, eu acho que a especialização é a maneira mais assertiva
de você conduzir sua carreira, né? Então depende do Exato. teu objetivo. Muito bom, gostei. Você tem mais alguma antes daquela última? Não? Então tá. Fatality. Aquela, já tô com tranquilo, medo dessa Aquela, última. é tranquilo. Isso gente. porque teve a outra, né? Se essa Não, foi a outra- tranquila, a outra imagina. foi pior, fica tranquilo. A minha pergunta é uma em duas, porque eu sei, Óbvio, eu te que é você, conheço. né? Porque sou normal, eu. É normal. Você é o Eu esperava professor, diferente. É, padrão Natan. você é o padrão de professor que pergunta A, B, né? A e B, né? Isso. Já, a partir da primeira vez que E é discursiva, não é alternativa. Não. Então, Não, nesse caso é fácil, porque eu sei dos costumes do Fred. Indicação de livro para alguma pessoa que queira ler, tanto profissional quanto algo mais fictício, que eu sei que você também gosta. Inclusive, o Fred foi a pessoa que me indicou um livro muito interessante, que faz tempo que eu vi, que é o do O Sete, o do Vampiro, dos vampiros. Foi Sim. você que me indicou esse, que é Aham. muito legal. É do Bianco? É Como André que Bianco. André Bianco. De isso Osasco. mesmo. De Osasco. Aí, Então, gente boa. dê sugestões, duas indicações Tá, de livro. aí uma bacana. mais técnica, outra mais existencial, Filosófica. Isso, pode ser. filosófica. Tem um que é de uma escritora chamada Barbara Oakley. Esse aqui, Aprendendo a Aprender, Como Ter Sucesso em Matemática, Ciências e em Qualquer Outra Matéria. Caramba, Uau. não Mesmo se você foi reprovado em álgebra. Esse é o título do livro inteiro. Essa Tá de vírgula no prova. final é importante. eu achei- temos um pessoal de exatas aqui atrás rachando. Exatas não, né? É uma farmacêutica enviesada para as áreas exatas. Eu achei que ele ia dar Exato. o essencialismo. Mas aí perdi. Oh, foi perdi. muito Eu bom, achei isso que ele ia falar do essencialismo. Eu acho do que Greg. esse é bom em qualquer época da vida, assim, porque a gente vê a maneira que a gente está estudando, né? E vai falar, realmente isso funcionou na época. Tá, e aí o existencial? O existencial, O Fred tem uma biblioteca bem grande na casa dele que ele fica postando os stories. Depois vocês vão seguir ele lá. Vocês vão ver. cara, ó, sem fazer proselitismo, mas o que eu tô dando muito valor ultimamente é Bíblia. Porque assim, mesmo que você não acredite, não precisa ler com compromisso de acreditar nas coisas, mas aquilo tem um valor narrativo. Então eu voltei a ler, revisitando várias coisas, né? Que eu tenho um background Sim, sim. evangélico. Só que é muito interessante você ler um tempo depois. Se você nunca, assim, então, se você já teve contato, lê um tempo depois e vê o que você acha. Porque mesmo que você não concorde com algumas coisas, aquilo tem um valor narrativo que você não vê hoje em dia, sabe? Enfim. Esse é o meu sentimento com o Pequeno Príncipe. Pra quem Ai, porque quiser. Pequeno Pequeno Príncipe. Príncipe tem que Senhor ler a dos cada Anéis. 5 anos. É por aí. Esse é meu Que cada sentimento. vez você vai vendo alguma coisa. Muito Esse é meu incrível. Então, pra mim, sentimento. assim, pode ser. É uma comparação injusta, mas assim, tem o mesmo nível, enfim, é que bebe da mesma fonte, né? Senhor dos Anéis, né? Então, acho que é isso que tá faltando hoje em dia, assim, a gente se conectar com essas narrativas que dão um chão pra gente, sabe? Hoje em dia tá tudo tão. Tá essa guerra de narrativas, a gente precisa de um solo, assim, pra gente e pra dar segurança pra quem tá ao nosso redor. Maravilha. Você Muito tem bom. mais uma? Posso passar aqui pra fechar? Não, eu só acho que essa questão da Bíblia Olha foi essa. muito interessante porque, apesar de eu nunca ter lido, né, frequentar, enfim, qualquer templo sagrado religioso, seja qual linhagem for, a narrativa é sempre diferente. Quando eu escuto as pessoas lendo a Bíblia, eu interpreto completamente diferente. Cada hora é de um jeito. E é um negócio que é um livro que nunca vai deixar de existir, enfim. Não tem uma coisa Nárnia, Atemporal. uma coisa assim. Nárnia, assim, total Nárnia. Aquela coisa total. assim, narrativas de um tempo muito antigo, que era uma coisa que às vezes o coração tá precisando. Você fala, Exato. caramba! Não, e que sabe, faz, e tem às vezes coisas faz que não todo. mudam. Não, e às vezes faz todo sentido. Fala assim, É. acho que a pessoa que escreveu isso aqui, ó, viveu agora, né? Assim, ou a gente não evoluiu Uhum. desde então, sabe? Dá uma segurança, fala, ok, Exato. ser humano não É muda assim. tanto. É isso, concordo plenamente. Aí seria bom falar isso, que ser humano não muda tanto, que seria fácil para aprender com os nossos próprios erros olhando para trás. Mas aí Mas vamos deixar para um outro Tem assunto. várias histórias disso, inclusive. Vamos lá. deixar isso para um outro assunto. Atualmente não é bem isso que a gente vê. Exato. Carol, finalize o ping-pong. Vai, fecha. Então, mas é uma pergunta meio longa, assim. Opa. Pensando, né, que foi pauta que a gente falou sobre os alunos terem dificuldade, né, de entender, tipo, como que a gente vai pegar tudo isso e transformar numa coisa utilizável, né? Eu entro na pergunta de, você já teve aquela, como que chama?
Você tinha me falado. Pode falar? Síndrome do impostor. Isso, a Você tinha síndrome do falado. impostor. Você já teve a síndrome do impostor? Ah, caramba! E assim, quais épocas da sua vida, né, que você teve isso? Ó a segunda pergunta aí, E- ó. Essa vai ter três. E- Essa vai ter três. Já tem uma, Não sou eu. tem uma Não sou. discípula aí, ó. E Já assim, tá para os tomando café, alunos, já. né, para os alunos que estão vindo, o que você fala para eles não se sentirem tão assim, né? Porque eu acho que é normal, mas para eles não se sentirem tão assim. Tá. Então, essa questão da síndrome do impostor é mais complicada de resolver quando você tá num ambiente em que tem muitas pessoas dizendo pra você que você não é o suficiente e que você não sabe o suficiente. E é por causa disso que é natural você se sentir dessa maneira na faculdade, porque a gente tem aquela coisa chamada nota, você tá sempre sendo colocado à prova, e é muito difícil nessa fase da vida a gente desvincular os nossos feitos acadêmicos na vida do nosso ego. Então, assim, eu entendo também como vem muito assim, de assim, eu fui mal nessa prova, e aí o nosso cérebro já linka assim, eu sou uma falha, eu sou ruim nisso, assim. E a galera tá vindo cada vez mais assim. Eu falo pra pessoa, hoje na aula prática, né, a aluna falou, eu tenho uma dúvida aqui, eu não tô entendendo isso daqui. O que você não entendeu? Ela, eu não sei porque eu sou ruim em química e que eu não sei. Então, assim, é muito fácil as pessoas espiralizarem, né? Então, eu acho que, antes de mais nada, as pessoas precisam se cercar voluntariamente de pessoas que coloquem elas pra cima. De maneira voluntária, assim, eu só fui aprender isso fazendo terapia, porque muitas vezes, se a gente não se cerca de pessoas que colocam a gente pra cima, ninguém vai fazer isso por nós, porque, né, na faculdade a gente vira adulto e esqueceram de contar, né, e aí tem E esse muita lance. gente coloca pra baixo, na E verdade. muita gente coloca pra baixo, às vezes a gente tá, enfim, no meio que às vezes os professores não falam as coisas das melhores formas, E a própria nota, né? Que você falou também. a própria nota, né, então... Isso é uma coisa. Eu acho que uma outra coisa é ter a noção de que é passageiro. Então, as coisas às quais a gente atrela o nosso valor hoje não são as mesmas coisas que a gente atrela o nosso valor há um tempo atrás e não vai ser no futuro. Então, ter a noção de que é passageiro ajuda. E, pra mim, como é que funcionou isso daí? Então, quando a gente tá na pós-graduação, a síndrome do impostor é muito grande, porque no mestrado e no doutorado a gente enfrenta um desafio que é assim... Se na faculdade, às vezes, a gente tem dúvida sobre a matéria que vai cair na prova, no mestrado e no doutorado é como se, assim, alguém fizesse uma prova só pra você e foi o seu você do futuro e que você não sabe o nível de dificuldade. Exato. É isso. Então, imagina como é que você se prepara pra uma prova dessa? Nunca vai ser o suficiente. Então, é muito fácil você espiralizar. Exato. Muito, muito fácil. E eu lembro que no meu doutorado, eu tava num espiral desses, e eu lembro que eu tava trocando ideia com uma professora lá do ICB, que tava colaborando lá com os ensaios de atividade biológica, e eu tava me sentindo inseguro, porque eu sempre fui mais da síntese, do aspecto químico, parte do meu doutorado eu fiz lá na síntese, uma outra parte eu fiz lá na fisicoquímica, tudo mais, então eu tava muito físico, muito química. E subitamente eu tive que começar a fazer ensaio celular, tive que começar a mexer com leishmania, e aí falava, meu Deus, eu não sei nada da parte biológica, que nem esses biólogos que estão do meu lado e estão lá pipetando felizão, e eu pipetando tenso, chorando lágrimas de sangue, até que um dia eu tava discutindo o resultado com essa professora e eu comecei a perguntar várias vezes pra ela, eu falei, não, mas e se me perguntarem isso, como é que eu respondo? Porque eu não sei nem o raciocínio, de onde que eu tiro isso daqui? Então teve uma hora que ela quase me deu um tapa na minha cara, ela falou, ninguém sabe tudo. Você não é obrigado a saber. Então, às vezes, falta alguém que fale pra gente, sabe? Então, assim, se conforme com o fato de que ninguém é obrigado a saber tudo, e como tá na moda, né? E tá tudo bem? Tá tudo E é bem. sobre isso? E tá tudo bem? Sabe? Então, às vezes, é questão de uma autocobrança muito desmedida. Então, só que a gente precisa estar no ambiente certo para isso daí acontecer. Muitas vezes não acontece. Então, assim, o tempo resolve. Acho que fechou com chave de ouro. Arrasou. Foi um ótimo episódio. Eu acho que, nossa, a gente bateu muito papo aqui. Com certeza eu espero que vocês gostem. Antes de fechar o episódio aqui, aqueles 4 favorzinhos que você viu que já não é mais 3, é 4, porque eu sei que no final você vai falar. Então, se inscreve lá no canal, dá like pra gente no nosso conteúdo, deixem comentários pra gente interagir. E compartilha. E compartilha. Então, não deixa de fazer isso. Fred,
Para fechar, quais são as suas redes sociais? Como é que as pessoas Gente, entram em contato com sigam você? o Fred, pelo amor de Deus, é utilidade pública. Exato. Se você, para alguém quem quiser fazer ou procurar um pouco mais de informação do QF Turbo, eu vou colocar no episódio. Quais são as redes de contato? Instagram, fredson.torres. YouTube, youtube.com/FredsonTorres, tudo junto. São minhas principais redes. Encontra tudo por lá. Fechou, maravilha. Inclusive o QF Turbo. Inclusive o QF Turbo, volta e meia a gente abre turmas e a inscrição. gente avisa por lá. Todos os eventos por essas redes. E as Muito nossas redes, quais são? Nossas redes sociais, não deixem de seguir a Spectra Soluções Científicas lá no Instagram, também no LinkedIn, super importante, e no YouTube, Pastelaria e Spotify também. E TikTok? Não Não temos TikTok. Não temos TikTok ainda, Estamos a gente trabalhando não tem nisso. aquela disposição da dancinha. A Vamos ter que- dancinha ainda não chegou. A gente vai fazer gente. dancinha em grupo com a Jesus. a Spectra inteira fazendo dancinha. Haja Bora, me energia. chama. Hoje em dia é você só já tá dançando. craque, Hoje em eu dia é só dançando. Galera, então mais uma vez, muito obrigado. Fred, muito obrigado pela sua Obrigada, participação. Fred. Eu agradeço Fico muito o feliz. convite. Incrível, Honrado. foi incrível. Foi ótimo, a primeira vez que eu te entrevistei. Espero que tenha sido tão bom pra você quanto foi pra mim, né? Não sou Tudo bem. capaz de opinar, mas foi muito bom. Eu curti bastante, gente. Obrigado pela conversa. Que bom, que bom. Obrigada, E, galera, volte sempre. Eu venho. como sempre, como o pastor dizia, que o acaso favoreça as mentes preparadas, que alguma informação desse episódio seja o acaso que vocês estejam esperando. Então, até o próximo episódio e tchau! Tchau! Vocês falam.